Estudo sobre o corpo causal baseado nos livros de Alice Bailey, compilação extraída do site macara.us. Discipulado na Nova Era, volume I. No plano búdico, o plano da intuição divina, essas 3 expressões inferiores e seus protótipos superiores são harmonizados e o trabalho expansivo das 3 iniciações, segunda, terceira e quarta, produz uma absorção, uma fusão e um processo de mistura entre o discípulo e a alma, e eventualmente entre a humanidade e a hierarquia, que prepara para um contato maior entre o homem e a mônada. Quando isso acontece, a alma, criadora do reflexo e da sombra, é descartada porque esse ponto de consciência serviu ao seu propósito. A quebra do corpo causal acontece e nada resta, a não ser forma e espírito totalmente conscientes. Até que, no entanto, o homem tenha tomado as iniciações superiores, ele não pode compreender o significado dos comentários acima. Em conexão com isso, eu gostaria de lembrá-los de que, embora eu esteja buscando treinar muitos neste momento para maiores expansões de consciência, estou escrevendo principalmente para o futuro e para aqueles discípulos que, nos próximos anos, lerão minhas palavras e encontrarão seu caminho para os ashrams dos mestres. A hierarquia constrói para o futuro, ela não está ocupada com o presente. Tudo o que ela faz é feito com a intenção de abrir o caminho para um mundo mais amplo e expansivo. A humanidade está preocupada com as coisas do presente. A hierarquia está trabalhando e fazendo planos para o futuro. Shambhala está absorta com o eterno agora e com a vida dinâmica que criou o passado, que controla o presente, o centro da ilusão e com o futuro. Vocês talvez possam obter alguma ideia ou imagem da vida condicionante de Shambhala se estudarem a era atual da vida humana. Nela, pessoas com a consciência lemuriana, focadas no passado e preocupadas com o plano físico, estão presentes. Pessoas com a consciência atlante, emocional em conteúdo e focada no presente, são encontradas em todos os lugares, e pessoas que são definitivamente arianas em seu estado de consciência, mentalmente focadas e ocupadas com o futuro, são igualmente encontradas. Os 3 constituem uma raça de homens e incorporam toda a humanidade. Gostaria, no entanto, de deixar claro neste ponto que o mestre nunca usa os centros de um discípulo como agências distribuidoras de força. Em última análise, os centros são, quando funcionando corretamente, reservatórios de força e distribuidores de energia, coloridos por qualidade específica e de uma certa nota, vibração e força. Nos estágios finais do caminho do discipulado, eles são inteiramente controlados pela alma, via centro da cabeça, mas deve-se ter em mente que após a 4ª iniciação e o desaparecimento do corpo causal, não há aspecto de forma ou veículo que possa manter o discípulo prisioneiro ou de alguma forma limitado. Após a 3ª iniciação, os centros inferiores não têm controle algum sobre o mecanismo externo de resposta. Do ponto de vista do treinamento oculto mais elevado e quando o discípulo está no próprio ashram, os centros são vistos simplesmente como canais de energia. Até o momento da 3ª iniciação, eles assumem importância temporária no processo de treinamento porque é através deles que o discípulo aprende a natureza da energia, sua distinção da força, e os métodos de distribuição, sendo este último um dos últimos estágios no processo de treinamento. Discipulado na Nova Era, volume 2. Estou neste momento levando o ensinamento atual sobre a iniciação um passo à frente e estou buscando mostrar que não é essencialmente um processo de fusão a uma personalidade, embora isso tenha que ser um passo preliminar, mas de integração mônada-personalidade, levado adiante por causa de um alinhamento alcançado com a alma. A iniciação é de fato o processo essencial e inevitável de transferir a triplicidade primária da manifestação para a dualidade básica espírito-matéria. É a dissolução do intermediário, e a isso a crucificação e a morte do Cristo foram dedicadas e pretendidas como a revelação, para os iniciados dos últimos 2000 anos, da transmutação da trindade da manifestação para a dualidade do propósito. Não posso expressar isso de nenhuma outra forma, mas os iluminados compreenderão meu significado. Os intérpretes do Evangelho e muitos discípulos da dispensação cristã falharam singularmente em compreender esta revelação. Eles deram ênfase à morte da personalidade, enquanto que quando Cristo experimentou o grande vazio da escuridão e cantou em voz alta o mantra: "Oculto meu Deus, por que me abandonaste?", ele estava reconhecendo simultaneamente a distinção entre seu manto de glória, simbolizado pela divisão de sua vestimenta pela soldadesca romana, e também chamando a atenção de todos os futuros discípulos iniciados para o desaparecimento do princípio do meio, a alma. Ele estava projetando, na consciência mundial, o reconhecimento que deve vir da relação com o Pai ou a mônada. Esta grande dissolução é culminada para nós no momento da 3ª iniciação, quando a luz da mônada oblitera a luz da alma e a luz atômica material da tríplice personalidade. Mas, e aqui está o ponto,
O reconhecimento desta morte e seus efeitos é apenas simbolicamente promulgado e reconhecido no momento da quarta iniciação, a crucificação. Todas as dissoluções menores, mortes, renúncias e desaparecimentos daquilo que a natureza inferior detém e é mantida são promulgadas em relação aos aspectos habituais da vida forma e da sensibilidade e percepção conscientes. Elas são simplesmente preparatórias e simbólicas da grande dissolução final do corpo causal, consumada na crucificação. Isso leva à ressurreição ou ascensão da consciência da personalidade alma, devidamente fundida e mesclada, na da mônada. Isso é finalmente levado ao ponto de perfeição solar na iniciação da ascensão. O valor para o ashram de um discípulo treinado e funcional está em sua habilidade de ver com o ashram aquela atividade que é necessária, e a técnica e modo de trazer ainda outro desenvolvimento dentro do plano eterno. A isto deve ser adicionado o entendimento do discípulo sobre a civilização e a cultura da qual ele é parte e uma compreensão do campo no qual seu esforço deve estar. Sendo um ser humano funcional e uma parte do grande panorama da vida, ele pode interpretar para o ashram o que ele vê do mal estendido, o que ele nota do esforço da humanidade em direção ao bem, e a voz reveladora das massas mudas. Suas sugestões quanto ao modo imediato de transformar as ideias hierárquicas em ideais humanos comuns são importantes para o mestre de seu ashram. Seu valor neste aspecto do trabalho hierárquico é que ele não é um mestre, que ele está necessariamente mais próximo da vida diária de seres humanos comuns, e que o campo de suas atividades é com personalidades, enquanto os mestres e os iniciados seniores trabalham com almas. Quando um discípulo é uma personalidade verdadeiramente infundida de alma, ele pode dar ao mestre a assistência mais valiosa. Deve ser apontado 3 tipos de trabalhadores hierárquicos. Almas, ou seja, aqueles iniciados que tomaram a quarta iniciação da renúncia e em quem o corpo da alma, o corpo causal, foi destruído. Eles são os guardiões do plano. Personalidades infundidas pela alma. Estes são os discípulos e os iniciados das 3 primeiras iniciações, através dos quais as almas trabalham na execução do plano. Aspirantes inteligentes que ainda não são personalidades imbuídas de alma, mas que reconhecem a necessidade do plano e que buscam o bem-estar de seus semelhantes. A mônada é para o logos planetário o que o terceiro olho é para o homem. Estas são palavras misteriosas e só podem ser entendidas se colocadas em relação com a revelação anterior, envolvendo a vontade e a lei do sacrifício. Deve ser lembrado que a lei do sacrifício, em seu aspecto destruidor, é dominante durante a segunda, a terceira e a quarta iniciações. Na segunda iniciação do batismo, o controle do corpo astral é quebrado. Ele é sacrificado para que a intuição, a contraparte superior da aspiração propulsora, como às vezes é chamada, possa assumir o controle. Na terceira iniciação da transfiguração, o controle da personalidade nos 3 mundos é quebrado para que o filho da mente, a alma, possa ser finalmente substituído pela mente inferior concreta e até então diretora. Novamente, através da lei do sacrifício, a personalidade é liberada e se torna simplesmente um agente da alma. Na quarta iniciação da renúncia, o aspecto destrutivo da lei do sacrifício provoca a destruição do corpo causal, o corpo da alma, para que a personalidade unificada, infundida pela alma, possa funcionar diretamente sob a inspiração da tríade espiritual, a tripla expressão ou instrumento da mônada. O significado desses episódios destrutivos que produzem a libertação do prisioneiro do planeta, isto é, o homem divino e espiritual, reside no fato de que, após a quarta iniciação, a luz do propósito é o único fator controlador na carreira do iniciado. Ele entra então em um estágio em que se aproxima firmemente do centro onde a vontade de Deus é conhecida. É uma revelação elementar do propósito divino que é dada na terceira iniciação. Somente o primeiro estágio daquele misterioso propósito abrangente é naquele momento revelado. As 6 iniciações restantes revelam progressivamente, ao mestre, o propósito abrangente. É interessante notar, embora não seja de momento imediato, que o trabalho de destruição iniciado pela hierarquia durante os últimos 175 anos, portanto, desde o ano de 1775, tem em si as sementes, ainda muito longe de qualquer germinação, do ato final de destruição que ocorrerá quando a hierarquia estiver tão completamente fundida e mesclada com a humanidade que a forma hierárquica não será mais necessária. Os 3 centros principais, então, se tornarão os 2, e a hierarquia desaparecerá e somente Shambhala e a humanidade permanecerão. Somente espírito ou vida, e substância como uma expressão de amor inteligente será deixada. Isso corresponde à experiência do indivíduo iniciado na quarta iniciação, quando o corpo causal, o corpo da alma, desaparece e somente a mônada e sua expressão, a personalidade, uma fusão de alma e forma, são deixadas.
Este evento de dissolução final ocorrerá somente no final de nossa existência planetária, quando a porta para a individualização for finalmente fechada por um período pralaico e o caminho da evolução superior for trilhado mais de perto do que o caminho da iniciação. Iniciação humana e solar. O lugar e o efeito da iniciação. A cerimônia de iniciação acontece nos 3 subplanos superiores do plano mental e nos 3 planos superiores, de acordo com a iniciação. A estrela de 5 pontas, nas iniciações no plano mental, brilha acima da cabeça do iniciado. Isso diz respeito às primeiras iniciações que são sofridas no veículo causal. Foi dito que as 2 primeiras iniciações acontecem no plano astral, mas isso é incorreto, e a declaração deu origem a um mal-entendido. Elas são sentidas profundamente em conexão com os corpos astral e físico e o mental inferior, e afetam seu controle. O efeito principal sendo sentido nesses corpos, o iniciado pode interpretá-los como tendo ocorrido nos planos em questão, pois a vivacidade do efeito e a estimulação das 2 primeiras iniciações funcionam amplamente no corpo astral. Mas deve-se sempre lembrar que as principais iniciações são tomadas no corpo causal ou dissociadas desse corpo, no plano búdico ou plano átmico. 2 iniciações finais que libertam o homem dos 3 mundos e o capacitam a funcionar no corpo de vitalidade do Logos e a exercer essa força. O iniciado se torna a estrela de 5 pontas e ela desce sobre ele, se funde nele e ele é visto em seu próprio centro. Essa descida é provocada pela ação do iniciador, empunhando o cetro do poder, e coloca o homem em contato com o centro no corpo do Logos planetário do qual ele é parte, e isso conscientemente. As 2 iniciações chamadas 6ª e 7ª ocorrem nos planos búdico e átmico. A estrela de 5 pontas brilha de dentro de si mesma, como diz a frase esotérica, e se torna estrela de 7 pontas. Ela desce sobre o homem e ele entra na chama. A unificação em todos os níveis, emocional, intuitivo, espiritual e divino, consiste em funcionamento consciente e contínuo. Em todos os casos, é precedida por uma queima, por meio do fogo interno, e pela destruição, por meio do sacrifício, de tudo que separa. A abordagem da unidade é por meio da destruição do inferior e de tudo que forma uma barreira. Tome, como ilustração, a teia que separa o corpo etérico e o emocional. Quando essa teia é queimada pelo fogo interno, a comunicação entre os corpos da personalidade se torna contínua e completa, e os 3 veículos inferiores funcionam como um. Você tem uma situação um tanto análoga nos níveis mais altos, embora o paralelo não possa ser levado aos detalhes. A intuição corresponde ao emocional, e os 4 níveis mais altos do plano mental ao etérico. Na destruição do corpo causal no momento da 4ª iniciação, chamada simbolicamente de a crucificação, você tem um processo análogo à queima da teia que leva à unificação dos corpos da personalidade. A desintegração que a parte da iniciação alha leva à unidade entre o ego e a mônada. Expressando-se na tvíada. É a perfeita at-one-ment. O caminho probacional. Preparação para a iniciação. O caminho probatório precede o caminho da iniciação ou santidade e marca aquele período na vida de um homem quando ele definitivamente se coloca do lado das forças da evolução e trabalha na construção de seu próprio caráter. Ele se toma nas mãos, cultiva as qualidades que estão faltando em sua disposição e busca com diligência trazer sua personalidade sob controle. Ele está construindo o corpo causal com intenção deliberada, preenchendo quaisquer lacunas que possam existir e buscando torná-lo um receptáculo adequado para o princípio de Cristo. A analogia entre o período pré-natal na história do ser humano e o do desenvolvimento do espírito residente é curiosamente interessante. Podemos olhar para isso desta forma: o momento da concepção, correspondente ao da individualização. 9 meses de gestação, correspondentes à roda da vida. A primeira iniciação, correspondente à hora do nascimento. O caminho probatório corresponde ao último período de gestação, a construção no coração do bebê em Cristo. Na primeira iniciação, esse bebê começa a peregrinação do caminho. A primeira iniciação representa simplesmente o começo. Uma certa estrutura de vida, pensamento e conduta corretos foi construída. Essa forma chamamos de caráter. Agora, ela precisa ser vivificada e habitada. Thakkeray descreveu bem esse processo de construção, nas palavras tão frequentemente citadas. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha caráter. Semeie caráter e colha destino. Discípulos e egos avançados no caminho probatório recebem instruções neste momento específico para 2 propósitos especiais. Para testar sua aptidão para um trabalho especial que está por vir no futuro, o tipo desse trabalho sendo conhecido apenas pelos guias da raça.
Eles são testados para aptidão na vida comunitária com vistas a recrutar os adequados para a colônia da sexta subraça. Eles são testados para várias linhas de trabalho, muitas incompreensíveis para nós agora, mas que se tornarão métodos comuns de desenvolvimento com o passar do tempo. Os mestres também testam aqueles em quem a intuição atingiu um ponto de desenvolvimento que indica o início da coordenação do veículo búdico, ou, para ser exato, atingiu um ponto onde moléculas do sétimo subplano do plano búdico podem ser discernidas na aura do ego. Quando isso acontece, eles podem prosseguir com confiança no trabalho de instrução, sabendo que certos fatos transmitidos serão compreendidos. A instrução está sendo dada neste momento a um grupo especial de pessoas que vieram à encarnação neste período crítico da história do mundo. Elas vieram, todas ao mesmo tempo, por todo o mundo, para fazer o trabalho de ligar os dois planos, o físico e o astral, via etérico. Esta frase é para consideração séria, pois abrange o trabalho que vários da nova geração vieram fazer. Nesta ligação dos dois planos são necessárias pessoas que sejam polarizadas em seus corpos mentais, ou, se não polarizadas lá, sejam, no entanto, bem arredondadas e equilibradas, e possam, portanto, trabalhar com segurança e inteligência neste tipo de trabalho. Ela necessita principalmente de pessoas em cujos veículos pode ser encontrada uma certa proporção de matéria subplanar atômica, para que a comunicação direta possa ser efetuada entre o superior e o inferior através da seção transversal atômica do corpo causal. Isso não é fácil de explicar claramente, mas uma consideração do diagrama em um estudo da consciência, pela Sra. Beza, página 27, pode ser útil para explicar alguns assuntos que tendem a confundir. Um discípulo descrito. Um discípulo é alguém que, acima de tudo, está comprometido a fazer 3 coisas. Para servir à humanidade, cooperar com o plano dos grandes como ele o vê e da melhor forma possível. Desenvolver os poderes do ego, expandir sua consciência até que ele possa funcionar nos 3 planos, nos 3 mundos e no corpo causal, e seguir a orientação do eu superior e não os ditames de sua tríplice manifestação inferior. Um discípulo é alguém que está começando a compreender o trabalho em grupo e a mudar seu centro de atividade de si mesmo, como o pivô em torno do qual tudo gira, para o centro do grupo. Um discípulo é aquele que percebe simultaneamente a relativa insignificância de cada unidade de consciência, e também sua vasta importância. Seu senso de proporção é ajustado, e ele vê as coisas como elas são. Ele vê as pessoas como elas são. Ele se vê como ele é inerentemente, buscando então se tornar aquilo que ele é. Um discípulo percebe o lado da vida ou força da natureza, e para ele a forma não faz apelo. Ele trabalha com força e por meio de forças. Ele se reconhece como um centro de força dentro de um centro de força maior, e sua é a responsabilidade de direcionar a energia que pode fluir através dele para canais pelos quais o grupo pode ser beneficiado. O discípulo sabe que é, em maior ou menor grau, um posto avançado da consciência do mestre, vendo o mestre em um sentido duplo. Como sua própria consciência egóica. Como o centro do seu grupo, a força que anima as unidades do grupo e as une em um todo homogêneo. Um discípulo é alguém que está transferindo sua consciência do pessoal para o impessoal, e durante o estágio de transição muita dificuldade e sofrimento são necessariamente suportados. Essas dificuldades surgem de várias causas. O eu inferior do discípulo, que se rebela por ter sido transmutado. O grupo imediato de um homem, amigos ou família, que se rebelam contra sua crescente impessoalidade. Eles não gostam de ser reconhecidos como um com ele no lado da vida, e ainda assim separados dele onde os desejos e interesses estão. No entanto, a lei é válida, e somente na vida essencial da alma a verdadeira unidade pode ser reconhecida. Na descoberta do que a forma reside muita tristeza para o discípulo, mas a estrada leva à união perfeita eventualmente. O discípulo é aquele que percebe sua responsabilidade para com todas as unidades que estão sob sua influência, uma responsabilidade de cooperar com o plano de evolução como ele existe para eles, e assim expandir sua consciência e ensiná-los a diferença entre o real e o irreal, entre a vida e a forma. Isso ele faz mais facilmente por uma demonstração em sua própria vida quanto à sua meta, seu objeto e seu centro de consciência. Outro tipo de energia chega ao homem das Pleiades, passando pelo esquema venusiano até nós, assim como a energia siriana passa pelo saturniano. Ela tem um efeito definido sobre o corpo causal e serve para estimular o centro cardíaco. Um terceiro tipo de energia é aplicado ao iniciado e afeta seu centro da cabeça. Ela emana daquela uma das 7 estrelas da Ursa Maior cuja vida animadora mantém a mesma relação com nosso logos planetário que o ego mantém com o ser humano. Esta energia, portanto, é cétupla e difere de acordo com o raio ou o tipo de um homem. Não é possível aqui declarar a ordem da aplicação desses vários tipos de energia, nem dar a iniciação durante a qual o homem contata os diferentes tipos.
Esses fatos envolvem os segredos dos mistérios, e nenhum propósito é servido ao revelá-los. Outros tipos de força de certos esquemas planetários, bem como de centros cósmicos, são trazidos à ação pelo iniciador e transmitidos através do meio do cetro para os vários centros nos 3 veículos do iniciado: o mental, o astral e os centros etéricos. Na quarta iniciação, um tipo especializado de força de um centro que deve permanecer sem nome é aplicado ao corpo causal de um homem, e é uma das causas de sua desintegração final. A função dos 3 Kumaras, ou os 3 Budas da atividade na iniciação, é interessante. Eles são 3 aspectos do aspecto único, e os alunos de Sanat Kumara. Embora suas funções sejam muitas e variadas, e digam respeito principalmente às forças e energias da natureza, e à direção das agências construtoras, eles têm uma conexão vital com o requerente da iniciação, na medida em que cada um deles incorpora força ou energia de um ou outro dos 3 subplanos superiores do plano mental. Portanto, na terceira iniciação, um desses Kumaras transmite ao corpo causal do iniciado aquela energia que destrói a matéria do terceiro subplano, e assim provoca parte da destruição do veículo. Na quarta iniciação, outro Buda transmite a força do segundo plano, e na quinta, a força do primeiro subplano é passada de forma semelhante para os átomos restantes do veículo causal, produzindo a libertação final. O trabalho realizado pelo segundo Kumara, com a força do segundo subplano, é neste sistema solar o mais importante em conexão com o corpo, e produz sua dissipação completa, enquanto a aplicação final faz com que os próprios átomos, que formaram aquele corpo, se dispersem. Esta mônada se expressou no plano mental através do ego de uma forma tripla, mas agora todos os aspectos da mente, como a entendemos, estão faltando. O anjo solar até então contatado se retirou, e a forma através da qual ele funcionava, o corpo egóico ou causal, se foi, e nada resta além do amor-sabedoria e daquela vontade dinâmica que é a principal característica do espírito. O eu inferior serviu aos propósitos do ego, e foi descartado. O ego igualmente serviu aos propósitos da mônada, e não é mais necessário, e o iniciado fica livre de ambos, totalmente liberado e capaz de contatar a mônada, como antes ele aprendeu a contatar o ego. Para o restante de suas aparições nos 3 mundos, ele é governado apenas pela vontade e propósito, auto-iniciado, e cria seu corpo de manifestação, e assim controla, dentro dos limites kármicos, seus próprios tempos e estações. O karma aqui referido é o karma planetário, e não pessoal. Todos os bastões de iniciação causam certos efeitos, estimulação dos fogos latentes até que eles ardam. Síntese dos fogos através de uma atividade oculta que os coloca dentro do raio um do outro. Aumento da atividade vibratória de algum centro, seja no homem, num homem celestial ou num logo solar. Expansão de todos os corpos, mas principalmente do corpo causal. O despertar do fogo Kundalini, ou fogo na base da espinha, e a direção de sua progressão ascendente. Este fogo, e o fogo de Manas, são direcionados ao longo de certas rotas, ou triângulos, pelo segmento do cetro conforme ela se move de uma maneira específica. Há uma razão oculta definida, sob as leis da eletricidade, por trás do fato conhecido de que todo iniciado apresentado ao iniciador é acompanhado por 2 dos mestres, que ficam um de cada lado do iniciado. Os 3 juntos formam um triângulo que torna o trabalho possível. A força do cetro é dupla, e seu poder é terrível. Separado e sozinho, o iniciado não poderia receber a voltagem do cetro sem ferimentos sérios, mas na transmissão triangular vem a segurança. Precisamos lembrar aqui que 2 mestres patrocinam todos os candidatos à iniciação e representam 2 polaridades do todo elétrico. Parte de sua função é ficar com os candidatos à iniciação quando eles vêm diante do grande Senhor, sobre o corpo causal ou egóico. Só é possível tocar muito brevemente no efeito da aplicação do cetro ao corpo causal do iniciado. O assunto é imenso, e será tratado mais completamente em um tratado sobre o fogo cósmico. Há apenas 2 maneiras pelas quais alguma ideia da verdade fundamental será transmitida à mente do estudante, que podemos considerar agora. Por meio da aplicação do cetro da iniciação, o trabalho de separação do eu espiritual do eu superior é promovido, e a vida aprisionada gradualmente escapa, enquanto o corpo causal é lentamente absorvido ou dissipado. Isso levou à expressão, às vezes usada em livros de ocultismo, de a rachadura do corpo causal em cada iniciação, e a ideia do fogo central interno gradualmente rompendo e destruindo as paredes confinantes, e também da destruição do corpo causal através da retirada da Shekinah. Todas essas frases são formulações simbólicas, e são tentativas de transmitir à mente do homem a verdade fundamental de diferentes ângulos. Devemos também nos esforçar para perceber o fato de que a iniciação pode ser vista ocorrendo nos 3 planos nos 3 mundos, e o pensamento deve sempre ser mantido em mente sobre o valor relativo e o lugar da unidade, ou célula, no corpo de um homem celestial.
O ponto deve ser enfatizado aqui que as principais iniciações, ou as iniciações de manas, são aquelas tomadas no plano mental e no corpo causal. Elas marcam o ponto na evolução onde a unidade reconhece de fato, e não apenas em teoria, sua identidade com o divino Manasaputra em cujo corpo ele tem lugar. As iniciações podem ser tomadas no plano físico, no astral e no mental inferior, mas não são consideradas iniciações principais, e não são uma estimulação consciente, coordenada e unificada que envolve o homem inteiro. Que o requerente cuide para que o anjo solar diminua a luz dos anjos lunares, permanecendo como o único luminar no céu microcósmico. Para cumprir esta injunção, todos os candidatos precisam fazer duas coisas. Primeiro, estudar sua origem, perceber sua própria psicologia verdadeira ocultamente compreendida e se tornar cientificamente consciente da natureza real do ego, ou do eu superior, funcionando no corpo causal. Então, eles têm que afirmar no plano físico, por meio dos 3 corpos inferiores, sua divindade inata e demonstrar em grau cada vez maior seu valor essencial. Em segundo lugar, estudar a constituição do homem, entender o método de funcionamento na natureza inferior, perceber a interdependência e a interrelação de todas as coisas vivas, e assim, trazer as vidas menores, que compõem esses 3 corpos de manifestação, sob controle. Assim, o Senhor Solar, a realidade interna, o Filho do Pai e o Pensador em seu próprio plano se tornam um intermediário entre o que é da terra, terreno, e o que encontra seu lar no Sol. 2 versículos na Bíblia cristã escondem algo dessa ideia dentro de si, e os estudantes no Ocidente podem achar útil meditar sobre eles. Os reinos deste mundo se tornaram o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti tiveram domínio sobre nós, mas por ti somente faremos menção do teu nome. O último versículo é particularmente interessante, pois demonstra a supressão do som inferior e da força criativa por aquilo que é de origem superior. Que o discípulo aprenda a usar a mão no serviço, que ele busque a marca do mensageiro em seus pés, e que ele aprenda a ver com o olho que olha entre os 2. Esta regra parece fácil de interpretar na primeira leitura, e parece impor ao requerente o uso das mãos em serviço, dos pés em tarefas hierárquicas, e o desenvolvimento da clarividência. Mas o significado real é muito mais esotérico. Ocultamente entendido, o uso das mãos é a utilização dos chakras para os centros, nas palmas das mãos em curar doenças corporais. Bênção e, assim, cura de males emocionais. Elevado em oração, ou o uso dos centros das mãos durante a meditação na manipulação da matéria e das correntes mentais. Esses 3 pontos merecem consideração cuidadosa, e muito pode ser aprendido por estudantes ocidentais a partir do estudo da vida de Cristo, e uma consideração de seus métodos em usar suas mãos. Mas não pode ser dito aqui, pois o assunto é muito vasto para ser ampliado neste breve comentário. A marca do mensageiro nos pés é uma referência àquele símbolo bem conhecido das asas nos calcanhares de Mercúrio. Muito sobre esse assunto será revelado aos estudantes em escolas ocultas que reunirão tudo que puder ser encontrado a respeito do mensageiro dos deuses, e que também estudarão com cuidado as informações que os estudantes astrológicos coletaram a respeito do planeta Mercúrio, e que os estudantes ocultos coletaram a respeito do círculo interno. Superficialmente, a expressão o olho que olha entre os 2 parece significar o terceiro olho, que os clarividentes utilizam, mas o significado é muito mais profundo do que isso e está oculto nos seguintes fatos: que a visão interior é aquilo que todos os seres autoconscientes, desde um logos até um homem, estão em processo de desenvolvimento. Que o ego, ou eu superior, é literalmente para a mônada o que o terceiro olho é para o homem, portanto, é descrito como olhando para fora entre a mônada ou eu espiritual, de um lado, e o eu pessoal, do outro. No sentido mais amplo, portanto, esta regra incita o requerente a desenvolver autoconsciência, assim, aprender a funcionar no corpo causal nos níveis mais elevados do plano mental, controlando a partir daí todos os veículos inferiores e vendo claramente tudo que pode ser visto nos 3 mundos, no passado e no futuro. Ovo úrico. Uma denominação que foi dada ao corpo causal devido à sua forma de um ovo áurico. Corpo causal. Este corpo não é, do ponto de vista do plano físico, nenhum corpo, seja subjetivo ou objetivo. É, no entanto, o centro da consciência egóica e é formado pela conjunção de buddhi e manas. É relativamente permanente e dura durante todo o longo ciclo de encarnações, e só se dissipa após a 4ª iniciação, quando necessidade de renascimento posterior por parte de um ser humano não existe mais. Grupos egóicos. No terceiro subplano do 5º plano, o mental, são encontrados os corpos causais dos homens e mulheres individuais. Esses corpos, que são a expressão do ego ou da autoconsciência individualizada, são reunidos em grupos de acordo com o raio ou qualidade do ego particular envolvido. Livro Cartas sobre Meditação Oculta.
As vibrações dos níveis abstratos podem então começar a ser sentidas. Você precisa lembrar que elas vêm através do corpo causal, o veículo do eu superior, e o corpo causal médio está no terceiro subplano do plano mental. Este é um ponto não suficientemente reconhecido. Reflita sobre isso. O pensamento abstrato real se torna possível somente quando a personalidade, por vibração recíproca do ego, se alinhou o suficiente para formar um canal razoavelmente desimpedido. Então, em intervalos, raros no início, mas de frequência crescente, ideias abstratas começarão a filtrar para baixo, para serem seguidas no devido tempo por lampejos de iluminação real ou intuição da tríade espiritual ou do verdadeiro ego triplo em si. 4 coisas que a meditação faz. Permite ao homem entrar em contato com o ego e alinhar os 3 corpos inferiores. Coloca o homem em uma atitude de equilíbrio, nem totalmente receptiva e negativa, nem totalmente positiva, mas no ponto de equilíbrio. Assim, é oferecida a oportunidade ao ego, e mais tarde ao mestre, de perturbar esse equilíbrio e sintonizar a vibração que sente em uma nota mais alta do que até então, fazer com que a consciência vibre em uma medida mais nova e mais alta, e oscile, se assim posso expressar, para a periferia do espírito tríplice. Pela prática constante disso, todo ponto de equilíbrio é gradualmente deslocado para mais e mais alto, até que chegue o momento em que o ponto mais baixo de atração no balanço e ajuste não seja o físico, não toque o emocional, não entre em contato com o mental, o corpo causal até mesmo escapando, e o homem seja polarizado na consciência espiritual a partir de então. Isto marca a 4ª iniciação. Depois dessa iniciação, o adepto cria para si um corpo de manifestação, uma criação livre, não há nada nele que chame a objetividade um corpo para uso nos 3 mundos e evoluído sob a lei das causas. Ele estabiliza as vibrações mais baixas nos subplanos dos planos emocional e mental. Ele inicia o trabalho de sintonizar o self com a vibração do terceiro subplano em cada um dos 3 planos inferiores, até que esse subplano seja dominado. O segundo subplano é então o próximo a ser sincronizado. Um homem atinge o ponto de realização da personalidade neste ciclo quando ele tem a capacidade de vibrar e se mover conscientemente no 4º subplano. Podemos chamar o 4º subplano nos planos físico, emocional e mental, quando dominado, alinhado e funcionando simultaneamente na mesma encarnação, o plano da personalidade aperfeiçoada no sentido concreto da palavra e da visão inferior. Essa encarnação em particular será aquela em que o homem alcança a expressão mais plena de seu eu inferior, fisicamente perfeito, emocionalmente vibrante e mentalmente colossal. Então, sucedendo isso, começa a transferência para uma vibração mais alta, a chave para o eu superior e a sintonia da personalidade, ou o terço maior, com o 5º dominante do ego. Auxilia na transferência da polarização de um dos átomos permanentes da personalidade para o átomo correspondente na tríade espiritual. Mais tarde, elucidarei isso melhor. Daí pode ser facilmente vista a natureza essencial da meditação e sua prática sábia, diligente e séria. Pontos considerados ao atribuir meditação. O raio do ego ou eu superior. O raio da personalidade ou eu inferior. Condição kármica do homem tríplice. A condição do corpo causal. A necessidade do período e a disponibilidade do homem. Os grupos, internos e externos, aos quais ele está afiliado. Quando um professor está presente, uma prática diferenciada pode ser realizada, adequada ao temperamento do aluno e com certos atributos que fazem daquela meditação específica a linha de menor resistência do cérebro físico da personalidade ao corpo causal. Ao formular métodos de meditação, certos fatores devem ser levados em consideração. Esses fatores eu agora enumerarei. Não procuro dar a vocês esboços e métodos a serem seguidos. Eu apenas indico os princípios subjacentes que guiam o professor na escolha do método adequado para o aluno. Mais tarde, quando o professor vier e a aplicação científica do método ao indivíduo estiver sendo demonstrada, vocês poderão ver se as regras estabelecidas aqui são fundamentais ou não. Esses fundamentos e princípios são tudo o que procuro dar. Método e detalhes devem ser trabalhados por meio do uso de discriminação, experiência, coragem e perseverança. Os fatores que devem ser considerados por um professor ao designar uma meditação são 6 em número, se lidarmos apenas com os principais. Eles são os seguintes: o raio do ego do aluno, ou eu superior. O raio de sua personalidade, ou eu inferior. A condição kármica de sua tríplice natureza inferior. A condição do seu corpo causal. A necessidade imediata do período e sua disponibilidade. Os grupos, internos e externos, aos quais ele pode estar filiado. Agora, vamos analisá-los um por um. O raio do eu superior.
O raio no qual o corpo causal de um homem é encontrado, o raio egóico, deve determinar o tipo de meditação. Cada raio necessita de um método diferente de abordagem, pois o objetivo de toda meditação é a união com o divino. Neste estágio, é a união com a tríade espiritual, que tem seu reflexo mais baixo no plano mental. Deixe-me ilustrar brevemente. Quando o raio egóico é o que é denominado raio de poder, o método de abordagem tem que ser pela aplicação da vontade de forma dinâmica aos veículos inferiores. É em grande parte o que chamamos de realização por meio de um foco intenso, uma concentração tremenda, que inibe todos os obstáculos e literalmente força um canal, conduzindo-se assim para a tríade. Quando o raio egóico é o segundo ou o raio amor-sabedoria, o caminho de menor resistência está ao longo da linha de expansão, de uma inclusão gradual. Não é tanto um impulso para frente, mas sim uma expansão gradual de um centro interno para incluir a comitiva, o ambiente, as almas aliadas e os grupos afiliados de alunos sob algum mestre, até que todos estejam incluídos na consciência. Levada ao ponto de realização, essa expansão resulta na quebra final do corpo causal na quarta iniciação. Na primeira instância, realização via raio de poder, o impulso para frente e o forçamento para cima tiveram um resultado semelhante. O canal aberto admitiu o fluxo descendente de força ou fogo do espírito e o corpo causal com o tempo é igualmente destruído. Quando o raio egóico é o terceiro ou raio de atividade e adaptabilidade, o método é um pouco diferente. Não tanto o avanço, nem tanto a expansão gradual, mas a adaptação sistemática de todo o conhecimento e de todos os meios para o fim em vista. É de fato o processo de utilização dos muitos para o uso do um. É mais o acúmulo de material e qualidade necessários para ajudar o mundo, e o acúmulo de informações por meio do amor e da discriminação que eventualmente causam a quebra do corpo causal. Nestes raios de aspecto ou de expressão divina, se assim posso chamá-los, a quebra é provocada pelo alargamento do canal, devido ao poder propulsor da vontade no primeiro caso. Pela expansão do ovo áurico inferior, o corpo causal, no segundo caso, devido à inclusividade do raio sintético de amor e sabedoria, e pela quebra da periferia do corpo causal no terceiro caso, devido à faculdade acumulativa e absorção sistemática do raio de adaptabilidade. Todos esses três métodos diferentes têm o mesmo resultado e são fundamentalmente todas formas do único grande método empregado na evolução do amor ou da sabedoria, o objetivo do esforço neste atual sistema solar. Você tem a vontade que leva o homem à perfeição, através da realização do superior, resultando no serviço do poder através do amor na atividade. Você tem o aspecto da sabedoria ou do amor levando o homem à perfeição por meio da utilização de sua unidade com tudo que respira, resultando no serviço do amor por meio do amor em atividade. Você tem o aspecto da atividade levando o homem à perfeição por meio da utilização de tudo a serviço do homem, primeiro pela utilização de tudo para si mesmo, depois pelos passos graduais da utilização de tudo para a família, de tudo para aqueles que ele ama pessoalmente, de tudo para seus associados ao redor, e assim por diante até que tudo seja utilizado a serviço da humanidade. Quando o raio egóico é o raio atributivo da harmonia, o quarto raio, o método será ao longo da linha da realização interna da beleza e harmonia. Ele causa a quebra do corpo causal pelo conhecimento do som e da cor e o efeito de quebra do som. É o processo que leva à realização das notas e tons do sistema solar, a nota e o tom dos indivíduos, e o esforço para harmonizar a nota egóica com a dos outros. Quando a nota egóica é tocada em harmonia com outros egos, o resultado é a quebra do corpo causal, a dissociação do inferior e a obtenção da perfeição. Seus expoentes se desenvolvem ao longo da linha da música, ritmo e pintura. Eles se retiram para dentro a fim de compreender o lado da vida da forma. A manifestação externa desse lado da vida no mundo é através daquilo que chamamos de arte. Os grandes pintores e os músicos superlativos estão, em muitos casos, atingindo seu objetivo dessa forma. Quando o quinto raio, o raio da ciência concreta ou conhecimento, é um raio do homem, o método é muito interessante. Ele assume a forma da aplicação intensa da mente concreta a algum problema para ajudar a raça. É a flexão de cada qualidade mental e o controle da natureza inferior para que um esforço supremo seja feito para perfurar aquilo que impede o fluxo descendente do conhecimento superior. Envolve também o elemento vontade, como seria de se esperar, e resulta na arrancada da informação desejada da fonte de todo o conhecimento. À medida que o processo continua, a perfuração da periferia do corpo causal se torna tão frequente que, no final, a desintegração é produzida e o homem é libertado. É a mentalidade que leva o homem à perfeição e o força a utilizar todo o conhecimento no serviço amoroso de sua raça. O raio da devoção é preeminentemente o raio do sacrifício. Quando é o raio egóico, o método de abordagem através da meditação assume a forma de aplicação unidirecionada, através do amor a algum indivíduo ou ideal.
Um homem aprende a incluir através do amor a pessoa ou ideal. Ele dobra cada faculdade e cada esforço para a contemplação do que é requerido, e em sacrifício por aquela pessoa ou ideal coloca até mesmo seu corpo causal nas chamas do altar. É o método do fanatismo divino que conta tudo como perdido, exceto a visão, e que eventualmente sacrifica alegremente toda a personalidade. O corpo causal é destruído através do fogo, e a vida liberada flui para cima para o espírito na beatificação divina. Quando o raio egóico é o sétimo ou raio da lei cerimonial ou magia, o método é o da glorificação e compreensão da forma na abordagem. Como dito anteriormente, o objetivo de todas as práticas de meditação é a abordagem do divino dentro de cada um e, através disso, a abordagem da própria deidade. O método, portanto, é trazer sob lei, ordem e regra, de cada ato da vida em todos os três corpos, e a construção dentro do corpo causal de uma forma em expansão que resulta na destruição desse corpo. É a construção do santuário sob certas regras em lugar de moradia para Shekinah, e quando a luz espiritual flameja, o corpo causal balança, cambaleia e se desintegra. É o estudo da lei e a consequente compreensão pelo homem de como essa lei é exercida e por quê. É então a aplicação definitiva dessa lei ao corpo de causas de modo a torná-la desnecessária, e assim, efetuar sua destruição. A emancipação é o resultado, e o homem se liberta dos três mundos. Muitos ocultistas estão chegando neste raio neste momento para continuar o processo de libertação. É o método que leva o homem à libertação por meio da compreensão e da aplicação inteligente da lei em sua própria vida e a melhoria das condições no corpo da humanidade, tornando o homem um servidor de sua raça. Isso é suficiente por hoje. 5 de junho de 1930. O raio da personalidade. Lidamos um pouco com o primeiro fator, o raio egóico, na determinação do método de meditação. Hoje podemos assumir a função do raio da personalidade na determinação deste método. Como você sabe, o raio da personalidade é sempre um sub-raio do raio espiritual e varia com maior frequência do que o raio egóico. Com egos evoluídos, como os que podem ser contatados entre os pensadores da raça e entre os trabalhadores proeminentes em todos os departamentos do trabalho mundial em todos os lugares, o raio da personalidade pode variar de vida para vida, cada vida sendo baseada em uma nota diferente e demonstrando uma cor diferente. Desta forma, o corpo causal é mais rapidamente equipado. Quando a unidade reencarnante tiver atingido um ponto em que pode escolher conscientemente seu modo de expressão, ela primeiro revisará suas vidas passadas e, a partir do conhecimento adquirido, guiará sua escolha para a próxima. Antes da encarnação, ele soará sua nota egóica e notará a falta de plenitude ou a discórdia que ela pode conter. Ele então decidirá em qual nota baseará a sua. Vibracao de personalidade vindoura. A vida inteira, portanto, pode ser dedicada ao som de uma nota particular e à estabilização de uma vibração particular. Esta nota deve ser tocada e esta vibração estabilizada em diversidade de circunstâncias. Daí a necessidade na vida do aspirante ou discípulo de mudança frequente, e a explicação da condição óbvia de variedade e causa aparente em que essas vidas são gastas. Quando a discórdia tiver sido corrigida e quando a vibração se tornar estável e não estiver sujeita a mudanças, então o trabalho necessário estará feito. O ego pode chamar novamente suas forças, antes de continuar o trabalho de aperfeiçoar o corpo causal e levar a perfeita precisão e clareza de tom ou acorde desejado. Veja então a necessidade de adaptar o método de meditação à necessidade da personalidade e de sincronizá-lo ao mesmo tempo com o primeiro fator, envolvendo o raio do ego. Agora, abordamos mais especificamente o fator tempo. Karma e tempo são termos mais sinônimos do que muitas vezes se percebe. A meditação oculta e o início definitivo do trabalho de libertação do indivíduo da periferia do corpo causal só podem ser iniciados quando um certo ponto na evolução for atingido, e quando, através de seu conteúdo, o corpo causal é de uma certa gravidade específica, e quando a circunferência desse corpo atende a certos requisitos. Todo o processo é uma lei e não, como é tão frequentemente considerado, uma puramente de aspiração e desejo elevado. Considere sabiamente esta frase que acabei de escrever sobre a condição kármica do homem tríplice e seu lugar na escada da evolução. O que eu especifiquei? 3 fatores para sua consideração. O ponto na evolução. A gravidade específica do corpo causal. O tamanho e a circunferência do corpo causal. Mais tarde, pretendo definitivamente abordar com você a questão do plano mental e seus 3 subplanos superiores, que são os planos do ego. Lidaremos com a posição do corpo causal nesses planos e com o relacionamento do corpo causal com outros corpos no mesmo plano. Nesta carta, trato apenas dos 3 pontos acima mencionados. Lido, portanto, com o próprio corpo causal, com a consciência egóica e seu relacionamento com o eu inferior.
Mais tarde, tratarei da mesma consciência em seu próprio plano e seu relacionamento com outros egos e com a hierarquia. Tenha isso claramente em mente. O desenvolvimento da consciência egóica dentro da personalidade é meu tema principal neste momento. Não confunda os dois. Poderíamos dizer de outra forma: lidarei com o relacionamento do eu superior com o homem inferior triplo e com a força gradualmente crescente desse relacionamento por meio da meditação. Esse aumento coincide com os 3 fatores acima nomeados. Vamos tomá-los em ordem. O homem tem controle do corpo físico e a cada vida ele constrói o melhor. Ele tem um corpo de desejo de requisitos mais refinados. Note o significado oculto dessa palavra. Ele percebe as alegrias do intelecto e se esforça sempre por um corpo mental de maior adequação. Seus desejos se voltam para cima em vez de para baixo e se transmutam em aspiração. Primeiro aspiração em direção às coisas da mente e depois em direção ao que é mais abstrato e sintético. A chama ou luz egóica residente agora irradia de um centro interno para a periferia, iluminando o corpo causal e dando indicação de queima. Para a hierarquia observadora, é aparente que o fogo divino está permeando, aquecendo e irradiando por todo o corpo causal, e que o ego está se tornando cada vez mais consciente em seu próprio plano, e cada vez mais interessado, por meio dos átomos permanentes, na vida da personalidade. O cérebro físico da personalidade ainda não está ciente da diferença entre a capacidade mental inerente e a impressão direcionada do ego residente, mas o tempo está se tornando maduro para uma mudança de algum tipo, e a evolução está se movendo com rapidez. O 4º período se aproxima. Eu gostaria de soar aqui um aviso. Tudo isso não procede em sessões ordenadas, se assim posso chamá-lo. Ele procede como procede o sistema maior, com sobreposição constante. E com paralelismo, devido ao raio inerente do espírito ou mônada, as mudanças cíclicas, a diversidade de forças atuando astrologicamente e frequentemente de centros cósmicos desconhecidos sobre a vida palpitante dentro dos átomos. O 4º período é aquele dentro do qual a coordenação da personalidade é completada, e aquele em que o homem vem a si mesmo, como fez o filho pródigo no país distante, e diz: eu me levantarei e irei para meu pai. Este é o resultado da primeira meditação. Os 3 átomos permanentes estão funcionando e o homem é uma entidade ativa, sensível e pensante. Ele alcança a consumação da vida da personalidade e começa a mudar conscientemente sua polarização da vida da personalidade para a egóica. Ele está no caminho do discipulado ou provação, ou está próximo disso. Ele começa o trabalho de transmutação. Ele laboriosamente, dolorosamente e cuidadosamente força sua consciência mais alto e a se expandir à vontade. A qualquer custo ele determina dominar e funcionar em plena liberação nos 3 planos inferiores. Ele percebe que o ego deve ter expressão perfeita, física, emocional e mental, e ele faz, portanto, a um custo infinito, o canal necessário. Ele atrai a atenção dos professores. De que maneira ele faz isso? O corpo causal começa a irradiar a luz residente. Ele foi construído a um ponto em que é fino o suficiente para agir como uma transparência, onde o contato do ego é feito com a tríade, um ponto de chama aparece. A luz não está mais sob o alqueire, mas de repente flameja e captura o olhar ansioso do mestre. Isso marca o período entre 28 e 35 anos na vida do adulto. É o período em que um homem se encontra, descobre qual pode ser sua linha de atividade, o que ele pode realizar e, do ponto de vista mundano, se torna seu. Durante o 5º período, a chama gradualmente rompe a periferia do corpo causal, e o caminho do justo brilha cada vez mais até o dia perfeito. É no 4º período que a meditação começa, a meditação mística que leva, no 5º período, aquela meditação oculta que traz resultados, estando sob a lei, portanto, seguindo a linha do raio. É pela meditação que o homem, como uma personalidade, sente a vibração do ego, e busca alcançar o ego e trazer a consciência egóica cada vez mais para baixo, de modo a incluir conscientemente o plano físico. É pela meditação ou pelo retiro interior que o homem aprende o significado do fogo, e aplica esse fogo a todos os corpos, até que nada reste, exceto o próprio fogo. É pela meditação, ou pelo alcance do concreto para o abstrato, que a consciência causal é adentrada, e o homem, durante este período final, se torna o eu superior e não a personalidade. A polarização muda durante o 5º período, o período do caminho da iniciação, inteiramente da personalidade para o ego, até que, no final desse período, a libertação esteja completa e o homem seja liberto. Até mesmo o corpo causal é conhecido como uma limitação e a emancipação é completada. A polarização então muda mais alto para a tríade. A mudança começa na 3ª iniciação. O átomo permanente físico vai e a polarização se torna mental superior,
O átomo permanente emocional vai e a polarização se torna intuitiva. A unidade mental vai e a polarização se torna espiritual. O homem então se torna um mestre da sabedoria e tem a idade simbólica de 42 anos, o ponto de maturidade aperfeiçoada no sistema solar. Um período ainda posterior vem, correspondendo às idades de 42 a 49, quando a sexta e a sétima iniciações podem ser tomadas, mas esse período não diz respeito aos leitores destas cartas. 9 de junho de 1920. A gravidade específica e o conteúdo do corpo causal. Este assunto, a respeito do corpo causal, abre para o pensador muito alimento para especulação. As figuras literais e as linhas dimensionais não podem ser dadas. Elas formam um dos segredos da iniciação, mas certas ideias podem ser sugeridas e submetidas à consideração de todos os interessados. O que você quer dizer quando fala do corpo causal? Não diga levianamente, o corpo de causas, pois palavras assim ditas são frequentemente nebulosas e vagas. Vamos agora considerar o corpo causal e descobrir suas partes componentes. No caminho evolutivo, você tem o que é chamado de alma de grupo, apropriadamente descrita, até onde as palavras da Terra permitem, como uma coleção de tríades, encerradas em um triplo envoltório de essência monádica. No caminho evolucionário, grupos de corpos causais correspondem e são compostos similarmente, 3 fatores entrando. O corpo causal é uma coleção de átomos permanentes, 3 no total, encerrados em um envelope de essência mental. O que acontece no momento em que o homem animal se torna uma entidade pensante, um ser humano? A aproximação do eu e do não-eu por meio da mente, pois o homem é aquele ser em quem o espírito mais elevado e a matéria mais baixa estão ligados pela inteligência. O que quero dizer com esta frase? Apenas isto, que quando o homem animal atingiu um ponto de adequação, quando seu corpo físico estava suficientemente coordenado, quando ele tinha uma natureza emocional ou de desejo suficientemente forte para formar uma base para a existência e para guiá-la por meio do instinto, e quando o germe da mentalidade estava suficientemente implantado para ter doado a memória instintiva e a correlação de ideias que podem ser vistas no animal domesticado médio, então o espírito descendente, que había tomado para sí um átomo no plano mental, julgou o momento propício para tomar posse dos veículos inferiores. Os senhores da chama foram chamados e efetuaram a transferência da polarização do átomo inferior da tríade para o átomo mais baixo da personalidade. Mesmo assim, a chama residente não poderia vir mais baixo do que o terceiro subplano do plano mental. A vida do primeiro logos deve ser mesclada com a do segundo logos e baseada na atividade do terceiro logos. Portanto, você tem no momento da individualização, que é o termo usado para expressar esta hora de contato, no terceiro subplano do plano mental um ponto de luz, envolvendo 3 átomos, e ele próprio encerrado em uma bainha de matéria mental. O trabalho então a ser feito consiste em fazer com que aquele ponto de luz se transforme em uma chama, atiçando constantemente a faísca e alimentando o fogo. Fazer o corpo causal crescer e se expandir de um ovoide incolor, segurando o ego como uma gema dentro da casca do ovo, para uma coisa de rara beleza, contendo dentro de si todas as cores do arco-íris. Este é um fato oculto. O corpo causal palpitará no devido curso do tempo com uma irradiação interna, e uma chama interna brilhante que gradualmente trabalhará seu caminho do centro para a periferia. Então, ele perfurará essa periferia, usando o corpo, aquele produto de milênios de vidas de dor e esforço, como combustível para suas chamas. Ele queimará tudo, subirá para a tríade, e, tornando-se um com essa tríade, será reabsorvido na consciência espiritual, carregará consigo, usando o calor como símbolo, uma intensidade de calor ou qualidade de cor ou vibração que antes faltava. Portanto, o trabalho da personalidade, pois temos que ver tudo desse ângulo até que a visão egóica possa ser nossa, é primeiro embelezar, construir e expandir o corpo causal. Em segundo lugar, retirar de dentro dele a vida da personalidade, sugando bem da vida pessoal e armazenando no corpo do ego. Podemos chamar isso de vampirismo divino, pois sempre o mal é apenas o outro lado do bem. Então, tendo realizado isso, vem a aplicação da chama ao próprio corpo causal e alegre espera enquanto o trabalho de destruição continua, e a chama, o homem interior vivo e o espírito da vida divina, é libertada e sobe para sua fonte. A gravidade específica do corpo causal fixa o momento da emancipação e marca o tempo em que o trabalho de embelezamento e construção é concluído, quando o corpo causal é erguido, e quando o peso, ocultamente compreendido, do corpo causal mede até o padrão buscado pela hierarquia. Então o trabalho de destruição sobrevém e a libertação se aproxima. A primavera foi experimentada, o pleno verdor do verão foi bem sucedido, agora deve ser sentida a força desintegradora do outono, só que desta vez é sentida e aplicada em níveis mentais e não físicos.
O machado é colocado na raiz da árvore, mas a essência da vida é colhida no depósito divino. O conteúdo do corpo causal é a acumulação por processo lento e gradual do bem em cada vida. A construção prossegue lentamente no início, mas em direção ao fim da encarnação, no caminho probatório e no caminho da iniciação, o trabalho prossegue rapidamente. A estrutura foi erguida, e cada pedra extraída na vida pessoal. No caminho, em cada uma de suas duas divisões, o trabalho de completar e embelezar o templo prossegue com maior rapidez. Resumidamente e em conclusão deste assunto, eu procuraria salientar que a circunferência do corpo causal varia de acordo com o tipo e o raio. Alguns corpos egóicos são de uma forma mais circular do que outros, alguns são mais ovoides e outros mais alongados em forma. É o conteúdo e a flexibilidade que importam, e acima de tudo a permeabilidade oculta do ovo áurico inferior que permite o contato com outros egos, mas retém a identidade, que se funde com seus companheiros, mas preserva a individualidade, e que absorve tudo que é desejável, mas mantém sempre sua própria forma. 16 de junho de 1920. Condição do corpo causal. O quarto fator subjacente à escolha de um método de meditação é o nosso assunto hoje e consiste na condição do corpo causal. Lidamos com o corpo causal em seu relacionamento com a personalidade ou eu inferior, mostrando a interação entre os dois e sua interdependência. Por meio da aplicação constante da meditação oculta e por meio do aquietamento gradual da mente inferior, por meio da concentração e do sábio seguimento da meditação do raio egóico, equilibrada pela mediação do raio da personalidade, descobrimos que o relacionamento do corpo causal com a personalidade se tornou cada vez mais próximo e o canal que conecta os dois se tornou cada vez mais claro e adequado. Isso resultou eventualmente, vimos, em uma mudança de polarização do inferior para o superior e, mais tarde, na emancipação completa de ambos. A centralização se seguiu então na consciência espiritual. Lidamos com o assunto do ponto de vista inferior, vendo do ponto de vista de um homem nos três mundos. O adepto de seu raio lida com a supervisão geral, mas sob ele, trabalham os mestres, cada um em seu próprio raio, e com seus próprios grupos individuais, que são afiliados a eles através do período, através do karma e através do ponto de vibração. Sob os mestres trabalham os discípulos que têm a consciência do eu superior, e são, portanto, capazes de trabalhar em níveis causais e auxiliar no desenvolvimento daqueles egos cujos corpos causais são menos desenvolvidos do que os seus. Tudo está lindamente sujeito à lei, e como o trabalho de desenvolvimento do corpo egóico depende do progresso feito na personalidade tríplice, o ego é consequentemente auxiliado em níveis mais baixos por dois discípulos diferentes, um trabalhando em níveis emocionais e se reportando a outro discípulo que trabalha no veículo mental. Ele, por sua vez, se reporta ao discípulo com consciência causal, que se reporta novamente ao mestre. Tudo isso é feito com a cooperação da consciência residente no corpo causal. Isso, como você vê, envolve 5 fatores que se preocupam com o auxílio do ego em seu desenvolvimento evolutivo. O adepto do seu raio. O mestre do seu grupo. Um discípulo com consciência causal. Um discípulo no plano mental. Um ajudante no plano emocional. Por um longo período de vidas, o ego permanece praticamente inconsciente da personalidade. O elo magnético existe, mas isso é tudo até que chegue o momento em que a vida pessoal atinja um ponto em que tenha algo a acrescentar ao conteúdo do corpo causal, um corpo a princípio pequeno, incolor e insignificante. Mas chega a hora em que as pedras são trazidas pela primeira vez aperfeiçoadas da pedreira da vida pessoal, e as primeiras cores são pintadas pelo homem, o construtor e o artista. Então o ego começa a dar atenção, raramente a princípio, mas com frequência crescente, até que surjam vidas nas quais o ego definitivamente trabalha na subjugação do eu inferior, na ampliação do canal de comunicação e na transmissão à consciência do cérebro físico do fato de sua existência e do objetivo de seu ser. Uma vez que isso seja realizado, e o fogo interno esteja mais livre em sua passagem, as vidas são então dedicadas à estabilização dessa impressão e à transformação dessa consciência interna em parte da vida consciente. A chama irradia para baixo mais e mais até que gradualmente os diferentes veículos se alinham, e o homem se coloca no caminho probatório. Ele ainda é ignorante do que está por vir, e está consciente apenas da aspiração selvagem e sincera e dos anseios divinos inatos. Ele está ansioso para fazer o bem, desejando saber, e sonhando sempre com alguém ou algo mais elevado do que ele. Tudo isso é apoiado pela profunda convicção de que a serviço da humanidade o objetivo sonhado será alcançado, a visão se tornará realidade, o anseio frutificará em satisfação, e a aspiração será fundida na visão. Dei algumas dicas aqui.
É tão pouco, comparado com o que será conhecido mais tarde quando aqueles de vocês que agora estudam expandirem a consciência ainda mais. Mas é tudo que posso transmitir até agora, e somente isso foi dado com a intenção de mostrar o quanto deve ser considerado, quando as formas de meditação são devidamente definidas por um mestre. Ele tem que levar em consideração, sabe, o raio egóico e a condição do corpo causal em seu relacionamento com o eu inferior e com a hierarquia. O estado do corpo deve ser conhecido, e seu conteúdo, seu relacionamento com outros egos deve ser devidamente considerado, pois tudo está em formação de grupo. A meditação deve, portanto, ser dada de acordo com o grupo ao qual o ego é designado, pois à medida que cada homem medita, ele contata não apenas seu próprio ego, mas também seu grupo egóico e, por meio desse grupo, o mestre a quem ele está consequentemente ligado, embora a eficácia de uma meditação dependa do trabalho ser feito de maneira oculta e sob a lei. O significado coletivo da meditação é pouco compreendido, mas os pensamentos acima são recomendados a você para seu sábio estudo. 17 de junho de 1920. Necessidade imediata do período e disponibilidade do homem. Hoje consideraremos o fator 5 na decisão dos métodos de meditação e lidaremos com a necessidade do período específico e a adequação do homem para atender a necessidade. Vamos primeiro recapitular brevemente, pois o valor da reiteração é profundo. Abordamos brevemente o fator do raio egóico, como é considerado por um professor ao atribuir uma meditação, e vimos como cada raio visava o mesmo objetivo ao longo de uma rota diferente, e que cada raio necessitava de um tipo diferente de meditação. Abordamos a modificação da meditação por meio da consideração do raio da personalidade. Então abordamos o fator do tempo, conforme mostrado no corpo causal, seu ponto de desenvolvimento e a relação desse corpo com suas 3 expressões inferiores, terminando ontem com algumas breves dicas sobre o corpo causal em seu próprio nível e seu escopo de consciência. Tudo isso terá indicado a você quão sábio deve ser o professor que presume indicar meditação. Um ponto que eu gostaria de interpolar aqui: nenhuma meditação que seja verdadeira e ocultamente adequada pode ser atribuída por um professor que não tenha a capacidade de consciência causal e contato. Quando o professor conhece a nota, a taxa de vibração e a cor, então ele pode atribuir sabiamente. Mas não antes. Antes desse momento, somente a generalização é possível, e uma meditação pode ser dada de forma que se aproxime da necessidade e também seja segura. Tem havido muita tendência a acreditar que ser oriental é o objetivo de todos. Não se esqueça de que mesmo os grandes não são todos orientais, e os mestres em corpos europeus são de igual realização aos adeptos orientais mais conhecidos. Reflita sobre isso. É preciso muita consideração sábia, daí minha ênfase no fato. Quando mais for conhecido ao longo dessas linhas, e quando escolas de meditação forem fundadas e conduzidas em linhas verdadeiramente ocultas por professores graduados, formas de meditação serão planejadas, adequadas à nacionalidade e às diferenças temperamentais existentes entre as nações. Cada nação tem suas virtudes e cada uma tem seus defeitos. Será, portanto, o trabalho do professor superintendente distribuir meditações que intensificarão as virtudes e remediarão os defeitos. O campo aberto por essas ideias é tão vasto que não posso lidar com isso aqui. Especialistas mais tarde abordarão o problema, e chegará o momento em que o Oriente e o Ocidente terão cada um suas próprias escolas, sujeitas às mesmas regras básicas e sob a superintendência dos mesmos professores internos, mas sabiamente diferindo em certos pontos, e, embora visando o mesmo objetivo, seguindo rotas diferentes. Mais tarde você verá essas escolas fundadas em cada nação. A admissão nelas não será fácil de obter, mas cada candidato à instrução será submetido a um drástico exame de admissão. Você descobrirá que cada escola diferirá um pouco, não em fundamentos, mas em métodos de aplicação, devido à sábia discriminação do diretor da escola. Este diretor, sendo da mesma nacionalidade dos alunos e tendo as faculdades do corpo causal totalmente desenvolvidas, aplicará o método à necessidade imediata. Eu apenas insinuei nessas últimas comunicações as muitas coisas que surgem para consideração na tarefa de uma meditação. Você tem 3 raios para considerar: o ponto na evolução do corpo causal e sua interrelação em seu próprio plano com seu grupo, com a hierarquia e com seu reflexo, a personalidade. Você também tem o fator do karma, a necessidade do tempo e do próprio homem, e seu relacionamento com 4 grupos diferentes. Mas, até que a correção seja possível, o efeito produzido pelo uso da palavra é muito pequeno, o que é uma sorte para o homem que a usa. No estudo das 7 grandes respirações e seus efeitos em cada plano, um homem pode descobrir muito que deve transparecer nos diferentes subplanos de cada plano, especialmente em relação ao seu próprio desenvolvimento.
No estudo da nota básica do Sistema Solar, que foi estabilizada no primeiro sistema, muito pode ser descoberto sobre o uso da palavra no plano físico. Uma dica está aqui para consideração. No esforço para encontrar a nota para este sistema solar, a nota do amor e da sabedoria, o estudante fará a comunicação necessária entre o plano emocional ou do desejo e o plano intuitivo, e descobrirá o segredo do plano emocional. No estudo da palavra em níveis mentais e seu efeito na construção da forma, a chave para a construção do corpo causal será descoberta, e o aluno desenvolverá as faculdades do corpo causal, e eventualmente encontrará a libertação dos 3 mundos. Se todas as condições estiverem corretas, isso também resulta em uma ligação com os grupos egóicos das personalidades envolvidas, uma estimulação dos corpos causais envolvidos e uma ligação de todos os 3 grupos, o inferior, o superior e a fraternidade, em um triângulo para transmissão de força. A conexão entre os centros, o corpo causal e a meditação está escondida na seguinte dica: é através do rápido turbilhão e interação desses centros e sua força aumentada através da meditação, a meditação oculta ordenada, que a quebra do corpo causal é efetuada. Quando o fogo interno está circulando através de cada centro e quando a Kundalini está espiralando com precisão e geometricamente de vórtice a vórtice, a intensificação interage em 3 direções. Ele concentra a luz ou a consciência do eu superior nos 3 veículos inferiores, atraindo-a para baixo, para uma expressão mais plena, e ampliando seu contato em todos os 3 planos nos 3 mundos. Ele atrai do espírito tríplice cada vez mais o fogo do espírito, fazendo pelo corpo causal o que o ego está fazendo pelos 3 veículos inferiores. Força a unificação do superior e do inferior, e atrai a própria vida espiritual. Quando isso é feito, quando cada vida sucessiva vê um aumento de vitalidade nos centros, e quando a Kundalini em sua capacidade cétupla toca cada centro, então até mesmo o corpo causal se mostra inadequado para o influxo de vida de cima. Se assim posso expressar, os 2 fogos se encontram, e eventualmente o corpo egóico desaparece. O fogo queima completamente o corpo causal, os átomos permanentes são destruídos, e tudo é reabsorvido na tríade. A essência da personalidade, as faculdades desenvolvidas, o conhecimento adquirido e a lembrança de tudo que aconteceu se tornam parte do equipamento do espírito e eventualmente encontram seu caminho para o espírito ou mônada em seu próprio plano. Certas declarações e instruções não podem ser feitas ou dadas por escrito aos alunos por 3 razões. Algumas instruções são sempre dadas oralmente, pois apelam à intuição e não são para a ponderação e o raciocínio lógico da mente inferior. Elas também contêm elementos de perigo se submetidas a quem não está preparado. Algumas instruções dizem respeito aos segredos do caminho, e são principalmente aplicáveis aos grupos aos quais o estudante está ligado. Elas só podem ser dadas em instrução conjunta quando fora do corpo físico. Elas dizem respeito ao corpo causal do grupo, a certos segredos de raio, e à invocação da assistência dos devas superiores para trazer os resultados desejados. Os perigos a eles associados são grandes demais para permitir que sejam comunicados em uma publicação esotérica. Os efeitos ocultos da palavra falada e da palavra escrita são diversos e interessantes. Até que vocês tenham entre vocês um sábio mestre em pessoa física, e até que seja possível para ele reunir ao seu redor seus estudantes, proporcionando-lhes assim a proteção de sua aura e sua vibração estimulante, e até que as condições do mundo permitam um certo período de relaxamento da tensão e do suspense atuais, não será possível transmitir formas, invocações e mantras de um caráter específico. Não será possível despertar os centros antes da taxa evolutiva necessária, exceto em alguns casos individuais onde certos alunos, talvez inconscientemente para eles mesmos, estão sendo submetidos a processos definidos, que resultam em uma taxa de vibração muito maior. Isso está sendo feito apenas para alguns em cada país, e está diretamente sob o olhar de um mestre, focado através de HPB. Começo com o corpo mental, pois é para o estudante de meditação aquele que é o centro de seu esforço e aquele que controla os 2 corpos inferiores. O verdadeiro estudante busca afastar sua consciência de seu corpo físico e do corpo emocional para os reinos do pensamento, ou para o corpo mental inferior. Tendo alcançado isso, ele busca então transcender essa mente inferior e se tornar polarizado no corpo causal, usando o Antakarana como canal de comunicação entre o superior e o inferior, o cérebro físico sendo então apenas o receptor quiescente daquilo que é transmitido do ego ou eu superior e mais tarde do espírito triplo, a tríade. O trabalho a ser feito necessita de um trabalho da periferia para dentro e uma centralização consequente. Tendo alcançado essa centralização e focado naquele centro estável, complexo solar e o coração quietos, um ponto dentro da cabeça, um dos 3 principais centros da cabeça, torna-se o centro da consciência, o raio do ego de um homem decidindo qual será esse centro. Este é o método da maioria. Então,
Tendo esse ponto sido alcançado, um homem seguirá a meditação de seu raio conforme indicada você em termos gerais anteriormente nestas cartas. Em cada caso, o corpo mental se torna o centro da consciência e então mais tarde, através da prática, se torna o ponto de partida para a transferência da polarização para um corpo superior, primeiro causal e depois para a tríade. O que quero dizer com os perigos da atrofia? Simplesmente isto. Algumas naturezas se tornam tão polarizadas no plano mental que correm o risco de romper a conexão com os dois veículos inferiores. Esses corpos inferiores existem para propósitos de contato, para apreensão do conhecimento nos planos inferiores e por razões de experiência, a fim de que o conteúdo do corpo causal possa ser aumentado. Portanto, será evidente para você que se a consciência residente não for mais baixa do que o plano mental e negligenciar o corpo de emoções e o físico denso, duas coisas resultarão. Os veículos inferiores serão negligenciados e inúteis e falharão em seus propósitos, atrofiando e morrendo do ponto de vista do ego, enquanto o próprio corpo causal não será construído como desejado e, portanto, o tempo será perdido. O corpo mental se tornará inútil da mesma forma e se tornará uma coisa de conteúdo egoísta, sem utilidade no mundo e de menor valor. Um sonhador cujos sonhos nunca se materializam, um construtor que armazena material que nunca emprega, um visionário cujas visões não são de nenhuma utilidade para deuses ou homens, é um obstáculo ao sistema universal. Ele corre grande perigo de atrofiar. O que deve ser observado então? A atitude do ovoide emocional e seu controle positivo-negativo. A estabilidade da matéria emocional e sua receptividade consciente. Seu alinhamento com os corpos mental e causal. Se esse alinhamento for imperfeito, como é tão frequente, ele causa imprecisão na recepção dos planos superiores, distorção das verdades enviadas através do ego e uma transferência muito perigosa de força para centros indesejáveis. Essa falta de alinhamento é a causa do frequente afastamento da pureza sexual de muitas pessoas aparentemente espiritualmente inclinadas. Elas podem tocar os níveis intuitivos de alguma forma, o ego pode transmitir poder parcialmente do alto, mas como o alinhamento é imperfeito, a força desses níveis superiores é desviada, os centros errados são superestimulados e o desastre resulta. Outro perigo contra o qual se deve precaver é o da obsessão, mas em pensamentos puros, objetivos espirituais e conduta fraterna altruísta, estão os fundamentos da proteção. Se a esses fundamentos for adicionado bom senso na meditação e uma aplicação sábia de regras ocultas, com a devida consideração de raio e karma, esses perigos desaparecerão. Sejamos específicos, um ego formou seu corpo triplo de manifestação e estabeleceu seu anel não se passa com o propósito de construir em seu corpo causal faculdade de apreensão mental dos fatos básicos da vida. O objetivo dessa encarnação é desenvolver a capacidade mental do aluno, ensinar-lhe fatos concretos e ciência, e assim, ampliar o conteúdo de seu corpo mental, com vistas ao trabalho futuro. Ele pode ser superdesenvolvido no lado do coração, muito devoto. Ele pode ter passado muitas vidas sonhando sonhos e tendo visões em meditação mística. Ser prático, cheio de bom senso, conhecer o currículo do salão do aprendizado e aplicar praticamente o conhecimento aprendido no plano físico é sua grande necessidade. No entanto, embora seu anel não se passa pareça proscrever e limitar suas tendências inerentes, e embora o cenário esteja montado de modo que pareça que ele deve aprender as lições da vida prática no mundo, ele não aprende, mas segue o que é para ele a linha de menor resistência. Ele sonha seus sonhos e se mantém distante dos assuntos do mundo. Ele não realiza o desejo do ego, mas perde oportunidades. Ele sofre muito e na próxima vida será necessário uma encenação semelhante e um desejo mais forte, e um círculo vicioso mais próximo até que ele cumpra a vontade do seu ego. Para tal pessoa, a meditação não ajuda, mas principalmente atrapalha. Como eu disse antes, a meditação, a ser empreendida sabiamente, é para aqueles que atingiram um ponto na evolução onde o arredondamento do corpo causal está um tanto amadurecido e onde o aluno está em uma das notas finais no salão do aprendizado. Você precisa lembrar que não me refiro aqui à meditação mística, mas à meditação cientificamente oculta. Os perigos são, portanto, praticamente aqueles de tempo desperdiçado, de uma intensificação de uma vibração desproporcional à chave das outras vibrações, e de um arredondamento desigual e uma construção desequilibrada que necessitará de reconstrução em outras vidas. É geralmente reconhecido que cada raça tem como característica predominante alguma qualidade notável do corpo emocional. Esta é a regra geral. Ao contrastar as diferenças raciais italianas e teutônicas, essas diferenças são resumidas em nossas mentes em termos do corpo emocional. Pensemos no italiano como ardente, romântico, instável e brilhante.
Pensamos no alemão como fleumático, prático, sentimental e estoicamente, logicamente inteligente. Portanto, será aparente para você que esses temperamentos diferentes carregam consigo seus próprios perigos e que na busca imprudente de meditações inadequadas, as virtudes poderiam ser enfatizadas até que se aproximassem dos vícios, as fraquezas temperamentais poderiam ser intensificadas até que se tornassem ameaças, e, consequentemente, a falta de equilíbrio resultaria em vez daquela obtenção de equilíbrio e daquele fino arredondamento do corpo causal que é um dos objetivos em vista. Quando, portanto, o sábio mestre se move entre os homens e ele mesmo distribui meditação, essas diferenças raciais serão pesadas e seus defeitos inerentes serão compensados e não intensificados. O superdesenvolvimento e a obtenção desproporcional serão evitados pelos efeitos equalizadores da meditação oculta. Assim, no plano físico, você tem 3 grupos aos quais um homem pertence. Ele tem um dever para com eles e deve desempenhar seu papel. Agora, onde o perigo poderia entrar por meio da meditação? Simplesmente nisto, que enquanto o karma de um homem o mantém preso a algum grupo em particular, a coisa que ele deve almejar é desempenhar seu papel perfeitamente, para que ele possa trabalhar fora da obrigação kármica e avançar em direção à libertação final. Além disso, ele deve levar seu grupo consigo para maiores alturas e utilidade. Portanto, se por meio da meditação de natureza inadequada ele negligencia sua obrigação adequada, ele atrasa o propósito de sua vida, e em outra encarnação ele terá que executá-la. Se ele constrói no corpo causal daquele grupo, o produto composto das várias linhas, algo que não tem seu lugar propriamente ali, ele não ajuda, mas atrapalha, e novamente isso envolve perigo. Deixe-me ilustrar, pois clareza é desejada. Um estudante afiliado a um grupo que tem uma superpreponderância de devotos, e ele veio com o propósito expresso de equilibrar essa qualidade. Com outro fator, o da discriminação sábia e equilíbrio mental. Se ele se permite ser dominado pela forma pensamento do grupo e se torna um devoto, seguindo uma meditação devocional e imprudentemente omitindo equilibrar o corpo causal desse grupo, ele corre um perigo que fere não apenas a si mesmo, mas ao grupo ao qual ele pertence. Os irmãos das trevas são, lembre-se sempre disso, irmãos, errantes e desorientados, mas ainda filhos do único Pai, embora se desviando para longe, muito longe, em terras distantes. O caminho de volta para eles será longo, mas a misericórdia da evolução inevitavelmente os força a voltar ao longo do caminho do retorno em ciclos muito à frente. Qualquer um que exalte demais a mente concreta e permita que ela continuamente exclua o superior, corre o risco de se desviar para o caminho da esquerda. Muitos se desviam, mas voltam, e então no futuro evitam erros semelhantes da mesma forma que uma criança uma vez queimada evita o fogo. É o homem que persiste apesar do aviso e da dor que eventualmente se torna um irmão das trevas. Luta poderosamente contra o ego a princípio para impedir que a personalidade se desenvolva, mas as deficiências do corpo causal, pois não se esqueça de que nossos vícios são apenas nossas virtudes mal utilizadas, resultando em um corpo causal desequilibrado, superdesenvolvido em alguma direção e cheio de grandes abismos e lacunas onde deveriam estar as virtudes. O uso de formas específicas para fins específicos. Até agora lidamos mais com os aspectos pessoais da meditação e consideramos os 2 tipos que são praticamente universais e fundamentais, tendo estudado brevemente: meditação seguida pelo místico e meditação buscada pelo ocultista. Generalizamos amplamente e não tentamos de forma alguma entrar em detalhes. Não é desejável neste estágio nem apropriado. Em um certo ponto da meditação, no entanto, quando o aluno tiver feito o progresso desejado e coberto certos estágios específicos e atingido certos objetivos, cuja obtenção pode ser determinada por uma revisão do corpo causal do aluno, e quando uma fundação de vida correta tiver sido estabelecida, que nem tempestades nem ataques serão facilmente capazes de perturbar ou destruir, o professor pode transmitir ao aluno série instruções pelas quais ele pode construir em matéria mental e sob regras definidas, formas que levarão a ações e reações específicas. Essas formas serão transmitidas gradualmente, e às vezes o aluno, especialmente no início, pode não estar nem um pouco consciente dos resultados alcançados. Ele obedecerá às ordens, dirá as palavras transmitidas ou trabalhará nas fórmulas delineadas. E os resultados obtidos podem fazer seu trabalho, embora o aluno esteja inconsciente do fato. Mais tarde, especialmente após a iniciação, quando as faculdades mais sutis entram em atividade e os centros estão girando na ordem quadridimensional, ele pode estar ciente dos efeitos de sua meditação nos planos emocional e mental. Mantras que atuam na matéria do plano mental, em uma ou outra de suas 2 principais divisões, abstrata e concreta, e que atuam ali de maneira dupla, produzindo uma capacidade aumentada de pensar, manejar ou manipular a matéria mental,
agindo como um estimulante para o corpo causal. Adaptam-no mais rapidamente como um veículo de consciência e o preparam para a desintegração final que é efetuada pelo fogo. Mantras que evocam o Deus interior e trabalham especificamente no ego. Daí eles estabelecem uma forte vibração dentro da tríade superior, e assim causam um fluxo descendente da força monádica para o corpo causal. Todos esses mantras podem ser usados separadamente e alcançar seu próprio resultado. A síntese de todas as cores, como dito acima, é o raio sintético do índigo. Este subjaz a tudo e absorve tudo. Mas nos 3 mundos da evolução humana, o laranja da chama irradia tudo. Este laranja emana do 5º plano, subjaz ao 5º princípio, e é o efeito produzido pelo som esotérico das palavras ocultas. Nosso Deus é um fogo consumidor. Estas palavras se aplicam ao princípio manásico, aquele fogo da inteligência ou razão que os senhores da chama transmitiram, e que estimula e guia a vida da personalidade ativa. É aquela luz da razão que guia um homem através do salão do aprendizado para o salão da sabedoria. No último salão, suas limitações são descobertas, e aquela estrutura que o conhecimento construiu, o corpo causal, ela mesma destruída pelo fogo consumidor. Este fogo consome a magnífica prisão que o homem ergueu através de muitas encarnações, e libera a luz interior divina. Então os 2 fogos se fundem, sobem e se perdem na luz triádica. As cores esotericamente têm a ver com a forma. As forças ou qualidades que essas cores ocultam e escondem têm a ver com a vida, evoluindo dentro dessas formas. Pelo uso da meditação, a ponte é formada, conectando essas duas. A meditação é a expressão da inteligência que liga a vida e a forma, o eu e o não eu, e no tempo e nos 3 mundos o processo dessa conexão se concretiza no plano da mente que liga o superior e o inferior. A correspondência sempre será encontrada perfeita. Portanto, por meio da meditação, virá aquele conhecimento que efetuará 3 coisas. Dá o significado interno da cor esotérica. Incorpora as qualidades que essas cores ocultam. Efetua a necessária transmutação das cores da personalidade para a tríade e, posteriormente, da tríade para a mônada. O corpo causal atua como uma síntese dessas cores na vida do ego reencarnante, assim como o raio sintético mistura todas as cores na manifestação logóica. Esforce-se para manter claro em sua mente que as cores são as expressões de força ou qualidade. Elas escondem ou velam as qualidades abstratas do Logos, qualidades que são refletidas no microcosmo nos 3 mundos como virtudes ou faculdades. Portanto, assim como as 7 cores escondem qualidades no Logos, essas virtudes se demonstram na vida da personalidade e são trazidas à tona objetivamente através da prática da meditação. Assim, cada vida será vista como correspondente a uma cor. Reflita sobre isso. Um mestre da sabedoria é aquele que efetuou a transferência da polarização dos 3 átomos da vida pessoal, como incluídos no corpo causal, para os 3 átomos da tríade espiritual. Ele é conscientemente espírito e intuição-mente abstrata, ou Atma Buddhimanas, e isso não é potencialmente, mas em pleno poder efetivo, realizado através da experiência. Isso foi provocado, como dito anteriormente, através do processo de meditação. A segunda coisa que ele deve desenvolver no caminho probatório é a faculdade do pensamento abstrato, ou o poder de se conectar com a mente superior, via corpo causal. Ele deve aprender a contatar a mente inferior simplesmente como um instrumento pelo qual ele pode alcançar o superior, e assim transcendê-lo, até que ele se torne polarizado no corpo causal. Então, por meio do corpo causal, ele se conecta com os níveis abstratos. Até que ele possa fazer isso, ele não pode realmente contatar o mestre. Pois, como lhe foi dito, o aluno tem que se elevar de seu mundo, o inferior, para o mundo deles, o superior. Agora, ambas essas coisas, o poder de tocar o mestre e o grupo do mestre, e o poder de polarizar-se no corpo causal e tocar os níveis abstratos, são definitivamente resultado da meditação, e as cartas anteriores que você recebeu de mim devem ter deixado isso claro. Portanto, não há necessidade de recapitular os dados transmitidos anteriormente, exceto para apontar que pela meditação extenuante e a faculdade de aplicação unidirecional ao dever em questão, que é, afinal, o fruto da meditação trabalhada na vida diária, virá a faculdade aumentada de manter firmemente a vibração mais alta. Repetidamente eu reiteraria a verdade aparentemente simples, que somente a similaridade de vibração atrairá um homem ao grupo superior ao qual ele pode pertencer, ao mestre que representa para ele o senhor de seu raio, ao instrutor do mundo que administra a ele os mistérios, ao iniciador único que efetua a libertação final e ao centro. Dentro do homem celestial, em cujo corpo ele encontra um lugar. É a elaboração da lei da atração e repulsão em todos os planos que reúne a vida divina do reino mineral, dos reinos vegetal e animal,
que extrai a divindade latente das limitações do reino humano e afilia o homem ao seu grupo divino. A mesma lei efetua sua libertação de formas mais sutis que igualmente o prendem e o misturam de volta à sua fonte animadora, o Senhor do raio em cujo corpo sua mônada pode ser encontrada. Portanto, o trabalho do probacionista é sintonizar sua vibração com a de seu mestre, purificar seus 3 corpos inferiores para que eles não formem nenhum obstáculo a esse contato e, assim, dominar sua mente inferior para que ela não seja mais uma barreira ao fluxo descendente de luz do espírito tríplice. Assim, ele tem permissão para tocar aquela tríade e o grupo no subplano do mental superior ao qual ele, por direito e karma, pertence. Tudo isso é provocado pela meditação, e não há outros meios para atingir esses objetivos. Ele tem que vigiar o trabalho realizado pelo aluno enquanto faz o canal entre a mente superior e a inferior, enquanto ele constrói e emprega este canal, o Antakarana. Este canal eventualmente substitui o corpo causal como meio de comunicação entre o superior e o inferior. O corpo causal é ele próprio eventualmente eliminado quando o aluno toma a 4ª iniciação e pode criar livremente seu próprio corpo de manifestação. Ele desenvolve a capacidade do aluno de trabalhar na formação de grupos. Ele estuda sua ação e interação em seu próprio grupo afiliado. Ele trabalha com o corpo causal do aluno e sua expansão e desenvolvimento, e ensina o aluno a entender a lei de seu próprio ser. Por meio dessa compreensão, o leva a uma compreensão do macrocosmo. As subdivisões nacionais de uma escola. No início, eu gostaria de salientar a você que nem toda nação no mundo terá sua escola oculta. Somente quando o corpo causal do grupo nacional tiver atingido uma certa taxa de vibração, será possível fundar e instituir essas escolas. Somente quando o trabalho educacional da nação tiver atingido uma certa altura, será possível usar o equipamento mental da nação como um trampolim para uma expansão posterior, e usá-lo como uma base para a escola oculta. Curiosamente, somente aquelas nações que originalmente tinham uma escola de treinamento para os mistérios, com 3 exceções, serão novamente, durante os estágios iniciais, permitidas escolas nacionais. As exceções são Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, Austrália. E mesmo essas exceções podem ser consideradas apenas uma, o caso da Austrália, pois as outras 2 nos dias atlantes tiveram suas fundações ocultas quando formaram parte do continente anterior. No girar da roda, a própria Terra reencarna, lugares passam para Pralaya e emergem para manifestação, mantendo dentro de si as sementes que irão se concretizar em vibração similar, e trazer à existência novamente modos similares de expressão e formas similares. Sob ele trabalharão 6 instrutores, dos quais pelo menos um deve ser um clarividente consciente e capaz de auxiliar o chefe com suas informações quanto ao desenvolvimento áurico dos alunos. Ele deve ser capaz de avaliar as cores e a expansão dos veículos dos alunos e cooperar com o chefe no trabalho de expansão e sintonia desses veículos. Esses instrutores devem estar no caminho probatório e sinceramente devotados ao trabalho de auxiliar a evolução e devotados ao serviço de algum mestre. Eles devem e serão cuidadosamente escolhidos para suplementar e complementar um ao outro, e na escola formarão uma hierarquia em miniatura, mostrando no plano físico uma pequena réplica do protótipo oculto. Como seu trabalho será em grande parte desenvolver a mente inferior do aluno e ligá-la à consciência superior, e como ponto focal de seu esforço será a rápida construção no corpo causal, eles serão homens de erudição e conhecimento, fundamentados no conhecimento do salão do aprendizado, e capazes de ensinar e competir com os professores treinados das universidades do mundo. A mente. O estudo do plano mental. O estudo das leis do fogo. O estudo do corpo causal. O estudo do 5º princípio. O estudo da cor e do som. À medida que a evolução prossegue, a polarização da raça muda. Os homens agora estão polarizados principalmente em seus corpos emocionais. Os sentimentos, desejos, as preocupações da personalidade os influenciam. O corpo emocional é o ponto focal da personalidade. Ele atua como a câmara de compensação para tudo que lhe diz respeito e como a junção do inferior e do superior. É como o movimentado terminal ferroviário, que recebe carga de todas as direções e a esvazia na grande cidade da vida do plano físico pessoal. Então, à medida que o progresso é feito, a cena muda para cima, e o corpo mental se torna o ponto focal. Mais tarde, o corpo causal se torna a unidade importante, e mais tarde ainda vem o sacrifício final até mesmo disso, até que o homem fique privado de tudo o que vibra para os 3 mundos, e tudo esteja acabado no que diz respeito à vida pessoal. Nada resta além da vida do espírito e a doação voluntária dessa vida. Para ajudar o mundo. O refinamento do corpo emocional. Aqui o método de procedimento é diferente. O corpo emocional é simplesmente um grande refletor. Ele tira cor e movimento de seus arredores.
Ele recebe a impressão de cada desejo passageiro. Ele contata cada capricho e fantasia em seu ambiente. Cada corrente coloca em movimento. Cada som faz vibrar, a menos que o aspirante iniba tal estado de coisas e o treine para receber e registrar apenas aquelas impressões que vêm do nível intuitivo através do eu superior, portanto, através do subplano atômico. O objetivo do aspirante deve ser treinar o corpo emocional para que ele se torne quieto e claro como um espelho, para que possa refletir perfeitamente. Seu objetivo deve ser fazê-lo refletir apenas o corpo causal, assumir cor apenas em linha com a grande lei e mover-se sob direção definida, e não apenas como sopram os ventos do pensamento ou sobem as marés do desejo. Quais palavras devem descrever o corpo emocional? As palavras: quieto, sereno, imperturbável, quieto, em repouso, límpido e claro, de uma qualidade semelhante a um espelho, de superfície uniforme, um refletor límpido. Um que transmite com precisão os desejos, as vontades, as aspirações do ego e não da personalidade. Como isso deve ser realizado? De várias maneiras, algumas sob a direção do aspirante e algumas sob a direção do mestre. Ovo úrico. Uma denominação que foi dada ao corpo causal devido à sua forma. Corpo causal. Este corpo não é, do ponto de vista do plano físico, nenhum corpo, seja subjetivo ou objetivo. É, no entanto, o centro da consciência egóica e é formado pela conjunção de buddhi e manas. É relativamente permanente e dura durante todo o longo ciclo de encarnações, e só se dissipa após a quarta iniciação, quando necessidade de renascimento posterior por parte de um ser humano não existe mais. Grupos egóicos. No terceiro subplano do quinto plano, o mental, são encontrados os corpos causais dos homens e mulheres individuais. Esses corpos, que são a expressão do ego ou da autoconsciência individualizada, são reunidos em grupos de acordo com o raio ou qualidade do ego particular envolvido. Livro A Luz da Alma. É interessante notar que as modificações do órgão interno, a mente, são 5 em número. Manas, ou mente, o princípio atuante do Chitta, ou substância mental, é o quinto princípio, e como tudo mais na natureza, se manifesta como uma dualidade. Esta dualidade é mente concreta inferior, demonstrando-se como atividade do corpo mental. Mente abstrata, demonstrando-se como o aspecto mais baixo do ego. No microcosmo, o homem, essa dualidade se torna uma tripla modificação no plano mental, e nessas três temos em miniatura uma imagem da manifestação macrocósmica. Essas três são o átomo mental permanente, o aspecto mais baixo da tríade espiritual ou da alma. O corpo egóico, o corpo causal, ou Karana Sharira. O corpo mental, o aspecto mais elevado do eu pessoal inferior. O objetivo da meditação é a capacidade de contatar o eu interior divino e, por meio do contato, chegar a uma realização da unidade desse eu com todos os eus e o todo eu, e isso, não apenas teoricamente, mas como um fato na natureza. Isso acontece quando um estado chamado Samadhi é alcançado, no qual a consciência do pensador é transferida da consciência do cérebro inferior para a do homem espiritual ou alma em seu próprio plano. Os estágios dessa transferência podem ser declarados como se segue. Transferência da consciência do corpo, a consciência instintiva de saída do homem físico, para a cabeça. Isso necessita de uma retirada consciente da consciência para um ponto dentro do cérebro na vizinhança da glândula pineal, e sua centralização consciente definida ali. Transferência da consciência da cabeça ou cérebro para a mente ou corpo mental. Nessa transferência, o cérebro permanece intensamente alerta e a retirada é conscientemente realizada por meio do corpo etérico, usando Brahmarandra ou abertura no topo da cabeça. Em nenhum momento o homem está em transe, inconsciente ou dormindo. Ele ativamente realiza e leva adiante esse processo de abstração ou retirada. Transferência da consciência de fora do corpo mental para o do ego, a alma, alojada no corpo causal ou lótus egóico. Então, é provocada uma condição na qual o cérebro, o corpo mental e o corpo egóico formam uma unidade quiescente coerente, viva, alerta, positiva e estável. O estado de samadhi ou contemplação espiritual pode então ser alcançado, quando a alma olha para seu próprio mundo, vê a visão das coisas como elas são, contata a realidade e conhece Deus. Destes 3 tipos de karma emergem aquelas formas que são necessárias para a fruição dos efeitos. Em cada vida, à medida que se manifesta fisicamente, estão latentes aqueles germes ou sementes que devem dar frutos, e são essas sementes latentes que são a causa eficiente do aparecimento da forma. Essas sementes foram semeadas em algum momento e devem dar frutos. Elas são as causas ou skandhas que produzem aqueles corpos nos quais os efeitos devem se desenvolver.
São os desejos, impulsos e obrigações que mantêm um homem na grande roda, que sempre girando, carregam um homem para baixo na existência do plano físico, para lá trazer à fruição tantas dessas sementes quanto, sob a lei, ele pode manusear ou lidar em qualquer vida. Esses são os germes subjetivos que produzem a forma na qual frutificam, amadurecem e se completam. Se as sementes kármicas forem pretas, o homem será grosseiramente egoísta, material e inclinado ao caminho da mão esquerda. Se forem em preto e branco, elas o levarão a uma forma adequada para o cumprimento de suas obrigações, de suas dívidas, deveres e interesses e a realização de seus desejos. Se forem brancos, tendem a construir aquele corpo que é o último a ser destruído, o corpo causal, o corona sharira do ocultista. Aquele corpo, na libertação final, é ele próprio destruído e nada então separa o homem de seu Pai no céu, e nada o mantém ligado ao plano material inferior. Livro: O Veículo Etérico. Aqui novamente você pode compreender a necessidade de um alinhamento factual para que um canal direto seja criado, ao longo do qual a impressão, dirigida por alguma fonte superior à personalidade, possa descer para o cérebro. A princípio, esse canal e alinhamento devem ser estabelecidos entre o cérebro e a alma. Isso envolverá todos os três aspectos da personalidade: o corpo etérico, o veículo astral e a natureza da mente. Basicamente, esse processo de alinhamento deve ser iniciado e desenvolvido no caminho probatório e levado a um estado relativamente alto de eficácia nos estágios iniciais do caminho do discipulado. Mais tarde, à medida que o discípulo cria conscientemente o Antakarana e se torna uma parte funcional do ashram, ele aprende, enquanto pratica o alinhamento, a contornar, se é que posso usar essa palavra, dois aspectos de si mesmo que até agora foram de grande importância: o veículo astral e o corpo da alma ou corpo causal. O corpo astral é, portanto, contornado antes da quarta iniciação, e o corpo da alma antes da quinta. Todo o processo de bypassing leva muito tempo e deve ser trabalhado com intensidade, primeiro com foco na natureza emocional por meio da discriminação consciente, finalmente, na natureza da alma sob a inspiração da tríade espiritual que eventualmente substitui a alma. Tudo isso levará muitas encarnações, pois o registro e a interpretação das impressões superiores é uma ciência oculta básica e requer muito aprendizado e aplicação para se aperfeiçoar. A massa dos canais menores ou dos tubos de canalização de energia eventualmente criam em todas as formas aquela camada de nervos correspondentes que ainda não são reconhecidos pela ciência médica, mas que são como uma rede ou rede intermediária. Eles relacionam o corpo etérico como um todo a todo o sistema nervoso duplo, cérebro, espinhal e os sistemas nervosos simpáticos, que a ciência reconhece. É esse sistema subjacente aos nervos que é o verdadeiro aparelho de resposta e que, por meio do cérebro, telegrafa informações para a mente ou, por meio do cérebro e da mente, mantém a alma informada. É esse sistema de nadis que é usado em plena consciência pelo iniciado que relacionou a tríade espiritual e a personalidade infundida pela alma e, portanto, viu o corpo da alma, o corpo causal ou o lótus egóico desaparecerem totalmente, não sendo mais de nenhuma importância verdadeira. Existe uma relação peculiar e atualmente inexplicável entre esse sistema de nadis e o Antakarana quando ele está em processo de criação ou é criado. Prana pode ser definido como a essência vital de cada plano na área cétupla que chamamos de plano físico-cósmico. É a vida do logos planetário, reduzida dentro de limites, animando, vivificando e correlacionando todos os 7 planos, na realidade os 7 subplanos do plano físico-cósmico, e tudo que pode ser encontrado dentro e sobre eles. O Sutratma cósmico ou fio vital do logos planetário entra em sua manifestação no mais alto dos nossos planos, o plano logóico, e, através da instrumentalidade das vidas informativas a serem encontradas em Shambhala, que, devo lembrá-lo, não é o nome de uma localidade, é trazido em contato com, ou é relacionado a matéria da qual os mundos manifestados são feitos, sem forma, como nos planos etéricos cósmicos, nossos 4 planos mais elevados, ou tangível e objetivo, como nos 3 planos inferiores. O fato de chamarmos de tangível apenas aquilo que podemos ver ou tocar e contatar por meio dos 5 sentidos é totalmente errado. Tudo é considerado como pertencente ao mundo da forma que é encontrado no plano físico, no plano astral e nos níveis da mente inferior. Este plano mental inferior, mencionado acima, inclui o nível em que o corpo causal é encontrado, o plano em que o lótus do amor está flutuando, como diz o velho comentário. Tudo que está acima disso nos níveis mentais, e até o mais alto dos planos físicos cósmicos, é sem forma. Essas distinções devem ser cuidadosamente mantidas em mente. Livro: Um Tratado sobre o Fogo Cósmico. Seus graus e posições são muitos, mas seus nomes não importam, exceto em uma instância.
Pode ser interessante saber a denominação aplicada aos devas do fogo, cuja parte é cuidar dos fogos que mais tarde destruirão o corpo causal. Precisamos lembrar que é o surgimento do fogo latente da matéria e sua fusão com 2 outros fogos que causam a destruição. Esses elementais e devas são chamados de agnisurias, e em sua totalidade são as essências ígneas de Budi, portanto sua manifestação mais baixa está no 6º plano, o astral. O trabalho dos 3 raios. Aqui tocamos em um assunto de amplo interesse geral, mas que é, apesar disso, muito pouco compreendido. Refiro-me ao assunto dos átomos permanentes. Cada corpo ou forma em que o espírito funciona tem, como seu ponto focal em cada plano, um átomo composto de matéria do subplano atômico de cada plano. Isso serve como um núcleo para distribuição de força, para conservação da faculdade, para assimilação da experiência e para preservação da memória. Esses átomos estão em conexão direta com um ou outro dos 3 grandes raios em conexão com o microcosmo, o raio monádico, o raio sintético do microcosmo, o raio egóico, o raio da personalidade. Átomo permanente. Um ponto apropriado de matéria atômica. Um pequeno centro de força que forma o fator central e a agência atrativa em torno da qual os invólucros da mônada encarnante são construídas. Estas são amarradas como pérolas sobre o sutratma, ou fio. Raio. Um fluxo de força ou uma emanação. O logo solar, ou macrocosmo, se manifesta por meio de 3 raios principais e 4 raios menores. A mônada ou microcosmo também se manifesta por meio de 3 raios, conforme mencionado no texto acima. Todos os raios expressam um tipo peculiar e especializado de força. Triade. Isto é literalmente Atma Buddhimanas, a expressão da mônada, assim como a personalidade é a expressão do ego. A mônada se expressa através da tríade, e em seu aspecto mais baixo ou terceiro forma o corpo egóico ou causal, o ego infantil ou germinativo. Similarmente, o ego se expressa através do triplo homem inferior, mental, emocional e etérico, sendo estes o reflexo da tríade superior, e estes 3 dão origem à manifestação física densa. O karma da matéria em si é um assunto abstruso e ainda mal foi sugerido. No entanto, está indissoluvelmente misturado ao karma do indivíduo. Envolve um controle da evolução da essência monádica, da essência elemental e da matéria atômica do plano. Está relacionado ao desenvolvimento das 4 espirilas, com sua atividade, com seu apego às formas quando atômicas, e com o desenvolvimento do calor latente interno e seu aumento gradual de fogo até que tenhamos dentro do átomo uma repetição do que é visto dentro do corpo causal, a destruição da periferia do átomo por meio da queima. Ele lida com o assunto da construção da matéria em forma pela interação dos 2 raios, o divino e o primordial, produzindo assim aquele fogo por fricção que tende à vida e à fusão. À medida que o fogo da Kundalini e do Prana prosseguem com seu trabalho, e o canal se torna mais e mais limpo, os centros mais ativos, e o corpo mais puro, a chama do espírito, ou o fogo do ego, vem mais ativamente para baixo até que uma chama de brilho real emerja do topo da cabeça. Esta chama surge para cima, através dos corpos em direção à sua fonte, o corpo causal. Quando o ponto de ritmo ou equilíbrio é alcançado em um sistema solar, em um plano, em um raio, em um corpo causal e no corpo físico, então o ocupante da forma é solto da prisão. Ele pode se retirar para sua fonte de origem e é liberado do invólucro que até então agiu como uma prisão. E ele pode escapar de um ambiente que ele utilizou para ganhar experiência e como um campo de batalha entre os pares de opostos. O invólucro ou forma de qualquer tipo então se desintegra automaticamente. O círculo dividido em 4. Este é o verdadeiro círculo da matéria, a cruz de braços iguais do Espírito Santo, que é a personificação da matéria inteligente ativa. Isto mostra a qualidade quadridimensional da matéria e a penetração do fogo em 4 direções, sua radiação tripla sendo simbolizada pelos triângulos formados pela cruz quádrupla. Isto retrata a revolução quádrupla de qualquer átomo. Por isto não se quer dizer a habilidade de qualquer átomo de fazer 4 revoluções, mas a qualidade quadridimensional da revolução que é o objetivo visado, e que está mesmo agora se tornando conhecida na matéria durante esta 4ª ronda, e nesta 4ª cadeia. À medida que a 5ª espirila ou 5ª corrente de força em um átomo se desenvolve, e o homem pode conceber um movimento rotativo quadridimensional, a precisão deste símbolo será reconhecida. Será então visto que todos os invólucros em seu progresso da inércia ao ritmo, via mobilidade, passam por todos os estágios, sejam eles invólucros logóicos, os raios nos quais os homens celestiais se velam, os planos que formam os corpos de certas entidades solares, o corpo causal, ou o invólucro do ego no plano mental, o corpo físico humano em sua constituição etérica, ou uma célula naquele corpo etérico.
Todas essas formas materiais, existentes na matéria etérica, que é a verdadeira matéria de todas as formas, são primariamente ovoides indiferenciadas. Elas então se tornam ativamente rotativas ou manifestam calor latente. Em seguida, elas manifestam dualidade ou fogo latente e radiante. A expressão desses dois resulta em ação quadridimensional ou a roda ou forma rotativa girando sobre si mesma. Podemos abordar esta questão dos centros ao longo de 3 linhas. Muito foi escrito e discutido sobre os centros, e muito mistério existe que despertou a curiosidade dos ignorantes e tentou muitos a se intrometerem naquilo que não lhes diz respeito. Procuro elucidar um pouco e dar um novo ângulo de visão ao estudo dessas questões abstrusas. Não pretendo de forma alguma abordar o assunto de um ângulo que transmita regras e informações que permitam ao homem vivificar esses centros e colocá-los em ação. Faço aqui uma palavra solene de advertência. Que o homem se dedique a uma vida de auto-altruísmo, a uma disciplina que refine e submeta seus veículos inferiores à submissão, e a um esforço árduo para purificar e controlar seus invólucros. Quando ele tiver feito isso e tiver elevado e estabilizado sua vibração, descobrirá que o desenvolvimento e o funcionamento do centro seguiram um curso paralelo e que, à parte de sua participação ativa, o trabalho prosseguiu ao longo das linhas desejadas. Muito perigo e calamidade terrível acompanham o homem que desperta esses centros por métodos ilegais e que faz experiências com os fogos de seu corpo sem o conhecimento técnico necessário. Ele pode, por seus esforços, ter sucesso em despertar os fogos e em intensificar a ação dos centros, mas pagará o preço da ignorância na destruição da matéria, na queima de tecido corporal ou cerebral, no desenvolvimento da insanidade e em abrir a porta para correntes e forças indesejáveis e destrutivas. Não é parte de um covarde, nessas questões relativas à vida subjetiva, mover-se com cautela e cuidado. É parte da discrição. O aspirante, portanto, tem 3 coisas a fazer: purificar, discipline e transmutar sua tríplice natureza inferior. Desenvolver o conhecimento de si mesmo e equipar seu corpo mental. Construir o corpo causal por meio de boas ações e pensamentos. Servir sua raça em total abnegação. Ao fazer isso, ele cumpre a lei, colocar-se na condição correta para o treinamento, prepara-se para a aplicação final do cetro da iniciação, assim, minimiza o perigo que acompanha o despertar do fogo. Os átomos permanentes são encerrados dentro da periferia do corpo causal, mas esse corpo relativamente permanente é construído e ampliado, expandido e forjado em uma estação central de recepção e transmissão, usando palavras inadequadas para transmitir uma ideia oculta, pela ação direta dos centros, e dos centros acima de tudo. Assim como foi a força espiritual, ou aspecto da vontade, que construiu o sistema solar, é a mesma força no homem que constrói o corpo causal. Pela união do espírito e da matéria, pai e mãe, no macrocosmo, e sua união através da ação da vontade, o sistema solar objetivo, ou filho, foi produzido. Aquele filho do desejo, cuja característica é o amor, e cuja natureza budia ou sabedoria espiritual. Pela união, no microcosmo, do espírito e da matéria, e sua coerência por meio da força, ou da vontade espiritual, esse sistema objetivo, o corpo causal, está sendo produzido. É o produto do desejo transmutado, cuja característica, quando totalmente demonstrada, será o amor, a expressão eventualmente no plano físico de Budi. O corpo causal é apenas o invólucro do ego. O sistema solar é apenas o invólucro do filho. Tanto no sistema maior quanto no menor, existem centros de força que são produtivos de objetividade. Os centros no ser humano são reflexos nos 3 mundos desses centros de força superiores. Ouvir no plano mental é simplesmente uma extensão da faculdade de diferenciar o som. A audição tratada em todos esses planos é a audição que tem a ver com a forma, que diz respeito à vibração da matéria, e que está ocupada com o não-eu. Não tem a ver com a psique, ou a comunicação telepática que procede de mente para mente, mas com o som da forma ou aquele poder pelo qual uma unidade separada de consciência está ciente de outra unidade que não é ela mesma. Tenha isso cuidadosamente em mente. Quando a extensão da audição se torna tal que diz respeito à psique, então a chamamos de telepatia ou aquela comunicação sem palavras que é a síntese da audição em todos os 3 planos inferiores e que é conhecida pelo ego no corpo causal nos níveis sem forma do plano mental. Quanto ao paladar e ao olfato, podemos chamá-los de sentidos menores, pois estão intimamente ligados ao importante sentido do tato. Eles são praticamente subsidiários a esse sentido. Este segundo sentido, e sua conexão com este segundo sistema solar, devem ser cuidadosamente ponderados. É predominantemente o sentido mais intimamente conectado com o segundo logos. Isso transmite uma sugestão de muito valor se devidamente considerado. É valioso estudar as extensões do toque do plano físico em outros planos e ver para onde somos levados.
É a faculdade que nos permite chegar à essência pelo devido reconhecimento do invólucro velador. Ela permite que o pensador que a utiliza plenamente se coloque em rapport com a essência de todos os eus em todos os estágios, e assim, ajude na devida evolução do invólucro e sirva ativamente. Um senhor da compaixão é aquele que, por meio do tato, sente, compreende completamente e percebe a maneira de curar e corrigir as inadequações do não-eu e, assim, servir ativamente ao plano de evolução.